E o herói da nossa história se chama Alec. Ele tá pescando tranquilamente num cais, quando de repente um cara se aproxima dele e pergunta se ele quer aprender magia. O Alec, diferente de uma criança normal, já fica preocupado. No entanto, ele cede à tentação. O cara de cabelo branco começa a ensinar magia pra ele, e após praticar o dia todo, Alec aprende o feitiço de fogo. Assim se passam vários dias, com um homem de cabelo branco chamado Eldas ensinando a ele vários tipos de magia. O Eldas deixa claro que ele tem um grande talento e que aprenderia magia mesmo que ele não lhe ensinasse. O Alec não entende por que ele lhe ensina magia, no entanto ele gosta disso. E é então que chega a hora do nosso querido Eldas partir. O Alec fica bem triste ao saber que o Eldas vai embora da capital e que não vai o ver novamente. Embora ele apenas recomenda a ele que mesmo que tiver oportunidade, nunca se torna um mago da corte. O Alec pergunta por que ele lhe ensinou magia e o Eldas responde que apenas devia um favor à sua falecida mãe. E assim ele segue o seu caminho. E agora, vários anos depois, na Academia Real de Magia, Alec percebe que Eldas era o melhor da turma. Ele se tornou um mago da corte, embora tenha sido expulso logo depois. Pensando ter algo de errado na corte, para expulsar o Eldas, ele decidiu se tornar um mago da corte, embora no final ele também tenha sido expulso do grupo que ele tava. Ele não conseguiu entender o motivo e pergunta a eles, e o príncipe herdeiro responde que seu trabalho é apoiar com sua magia. No entanto, na última missão, ele como príncipe herdeiro lutou de frente. A maga ficou tacando bola de fogo nos outros, enquanto o cara do escudo ficou com o escudo levantado farmando aura. Então, já que o nosso herói não sabe fazer nada além de dar magia de apoio, ele não é digno de ser um mago da corte. O Alec até tenta se justificar, mas o cara não tá nem aí. Ele despreza ele, pensando que ele é incapaz de usar outro tipo de magia. Eles falam que a única coisa que ele sabe fazer é reclamar, sempre recomendando voltar em vez de se aprofundar mais na masmorra. Eles o chamam de covarde inútil, que não sabe fazer nada além de chorar. A garota maga já tá cansada de formar grupo com ele. Ele só se juntou ao grupo dela porque o rei permitiu, mas a paciência do príncipe herdeiro tem um limite. O príncipe menciona que ele era um prodígio na academia e se tornou um mago da corte. No entanto, agora ele é um completo inútil. Ao perceber que ele carrega uma adaga consigo, ele atira, lembrando que plebeus não têm permissão para portar armas. O Alec tenta dizer que os próximos andares eles vão precisar dela, embora o príncipe ordene que ele se cale, comentando que por essa mesma razão ele se recusava a permitir que plebeus se juntassem ao grupo. Ele retira a túnica de mago da corte dele, enquanto diz que ele não é digno de estar nesse grupo, e depois eles partem, deixando ele à sua sorte. O Alec não consegue acreditar, então a gente tem uma mudança de cena. A gente vê o Alec se preparando exaustivamente para acompanhar o príncipe na excursão à masmorra. Ele se concentra em magia de apoio porque o príncipe não tem muita energia mágica, e se eles chegarem ao 30º andar, é muito provável que o príncipe vai morrer. Por isso, mesmo que ele não queira ouvir isso, ele fará o possível para apoiá-lo. Agora, nos portões do Palácio Real, os guardas pedem gentilmente que ele se retire, já que ele foi expulso do seu cargo de mago da corte, e como ele já deve saber, não são aceitos plebeus sem permissão. Nesse momento, a maga Lene aparece, falando que ele não passa de um plebeu e que não tem permissão de tocar no Palácio Real. Ela recomenda que ele saia dali, mas o Alec implora para que ela entregue um papel pro príncipe, já que aquilo vai ajudá-lo na sua expedição. Ela até pega o papel, mas em vez de ler ele, ela simplesmente os destrói. O Alec fica perplexo e algum tempo depois ele se sente um pouco aflito, pedindo desculpas a Eldas por não ter conseguido mudar a corte, embora justamente nesse momento seus pensamentos sejam interrompidos, já que a sua antiga companheira Iorra apareceu para vê-lo e ela salta emocionada. E pouco depois ela descobre tudo o que aconteceu com Alec e ela deixa claro que é por essa razão que ela odeia aquela cidade, já que eles ainda continuam com essa estupidez de plebeus e nobres. Pela forma como ela o vê, ela sabe que ele tá passando por um momento difícil. No entanto, de alguma forma ela se sente aliviada pelas coisas terem terminado dessa forma. Ela pergunta se por acaso ele ainda se lembra do que ela lhe disse há 4 anos atrás, sobre ela querer que ele se juntasse ao seu grupo. E é exatamente por isso que ela viajou até a capital, para propor que ele voltasse com ela, já que ela quer explorar ainda mais masmorra junto com ele. Ela deixa claro que precisa da sua ajuda, e o Alec, diante de tal proposta, comenta algo nostálgico. Ele comenta que é apenas um mago inútil da corte, mas a Iorra responde que isso não importa, já que quem eles estão precisando não é o mago da corte, e sim o próprio Alec. Ele fica emocionado, enquanto a Iorra revela que o seu grupo havia concordado em ir buscá-lo e levá-lo com eles, embora eles também não quisessem forçá-lo se ele quisesse continuar sendo um mago da corte. Ele fica bem emocionado e aceita, enquanto a Iorra lhe dá boas-vindas de volta ao Last Period, e eles são um grupo de ranking A. Logo depois nós vemos o Alec e a Iorra se dirigindo à cidade de Fissel, enquanto isso, na capital real, informam ao príncipe que ele abandonou o país para se tornar um aventureiro. O príncipe não perde tempo, já começa a insultar o cara. Ele comenta que ele passou de mago da corte para um simples aventureiro, mas agora que ele tá fora do grupo, eles poderão recrutar o Bogan. Esse é um filho gênio de um duque, um verdadeiro nobre e não um plebeu sujo.
sujo, segundo o que ele fala. E agora, com um grupo de nobres, eles irão avançar rapidamente na masmorra e farão com que o nome do príncipe seja ouvido por toda parte, mas vocês já devem imaginar o que vai acontecer com eles. Por outro lado, Alec e Yorha finalmente chegam à cidade de Felzel. Esse é um lugar onde os aventureiros não são difamados e é onde eles forjarão a sua lenda juntos. Embora assim que eles chegam na guilda, Yorha já se lamenta, já que a recepcionista chamada Misha não pode permitir que o Alec entre na masmorra, além do 30º andar sem um passe, e esse passe é obtido quando se tem 2 anos de antiguidade na guilda. A Yorha se pergunta por que eles estão passando por isso, já que a Krasia deveria ter resolvido tudo. A Misha responde que de fato ela tentou, ela foi lá falar com o Grêmio, mas ela dá um exemplo de como foi, e aparentemente não foi muito agradável não. A Yorha se pergunta como a Krasia pode ser tão estúpida, e depois de comer um sanduíche, eles dizem que não tem muito o que fazer não, vão ter que esperar 2 anos, mas pelo menos por agora eles vão até onde puderem chegar. E agora no 2º andar, ambos estão cercados por um enxame de vespas. A Yorha aplica buffs, enquanto o Alec ataca as vespas em uma velocidade incrível. O problema é que são muitas, então ele supõe que devem ter atacado o ninho delas. Nesse momento, Yorha usa sua defesa mágica para poder cobrir suas costas. Embora o Alec peça para ela não se afastar, ele derrota uma a uma. No entanto, a Yorha responde que ele ainda não está em forma. Então ela invoca uma grande defesa mágica e se encarrega de protegê-lo. Ela tem certeza que esse tipo de monstro não vai ser nada para ele quando ele estiver aquecido. Então, até lá, ela vai o proteger, já que eles são companheiros. O Alec entende que não é mais um mago da corte, sim um aventureiro. Então ele vai fazer tudo o que for preciso para salvar os seus amigos. Então assim ele liberta todo o seu poder, atacando todas as vespas rapidamente. A Yorha os cobre com a barreira protetora, enquanto o Alec ataca com o impacto do trovão para aniquilar todas as vespas. Ela comenta que estava bem preocupada com ele, mas agora tá tudo certo. No entanto, do nada ocorre um terremoto e da terra emerge um verme de areia gigante. O Alec entende que era por essa razão das vespas estarem tão agitadas. Ele decide aniquilar esse verme rapidamente, lembrando-se que a Yorha tem a melhor magia de apoio, enquanto ele tem a melhor magia de ataque. Confiando que a sua companheira poderá resistir, ele conjura um feitiço de sacrifício, formando uma enorme salamandra de fogo com sua magia. Ele acaba incinerando o verme e não deixa vestígios para trás. Logo depois a Yorha se reúne com ele e deixa claro que sabia que ele conseguiria, afinal ele é o mago mais forte que existe, tanto atualmente quanto na época que eles eram jovens. Dito isto, em outra cena, nós vemos o seu futuro grupo enfrentando uma Hidra elemental. Eles estavam em apuros, mas o temido Alex chegou e destruiu a Hidra com um feitiço poderoso. E foi nesse momento que eles ultrapassaram o andar 68, com o seu grupo chamado Last Period. Por outro lado, na academia, eles se perguntam se eles já perderam a vida na masmorra, já que querem bater o recorde. Eles estão na cerimônia de formatura e ainda não voltaram, então eles pensam no pior. No entanto, de repente, os garotos aparecem no campus, surpreendendo a todos ao descobrirem que não apenas quebraram o recorde de andares, mas o destruíram. O recorde anterior chegava no andar 37, e a responsável, ou diretora, na verdade eu não sei nem quem é essa aqui, ela se chama Rosita, ela acaba entregando os seus diplomas. Ela avisa a eles que o primeiro da turma é o Alec, a segunda é a Yorha, a terceira a Classia e o quarto o Ornest. No entanto, eles ficam chamando ela de Rosita-chan, e ela não gosta muito e fica bem irritada, exigindo respeito. Pouco tempo depois, enquanto todos estão felizes, o Alec vem estragar o momento, revelando que vai se tornar um mago da corte, apesar do seu pai se opor. A Classia até entende que eles têm um salário muito bom, e como ele só se encontra com o seu pai, ele poderia ajudá-lo muito financeiramente. Além disso, Alec também tem em mente que quer mudar a corte por dentro, e embora no início ele pensasse que eles poderiam ser um grande grupo de aventureiros, a verdade é que a renda dos aventureiros não é muito estável. Hornet comentou que os 4 juntos seriam o melhor grupo de todos, afinal eles são gênios da academia. Eles entendem perfeitamente o ponto dele, embora a Yorha tenha deixado claro que mesmo que seus caminhos fossem diferentes, definitivamente quando fossem o melhor grupo iriam recrutá-lo. Alec acha isso excelente e por isso juntos eles fizeram uma promessa de se tornarem um grupo lendário, e agora novamente no presente, Alec e Yorha encontram-se em uma taberna, já que eles estão comemorando a sua festa de boas-vindas. Mas a Yorha não lida muito bem com as bebidas e fica bem irritada com o Alec porque ele quase a incinerou junto com aquele verme. Ele diz pra ela que sabia que ela ia aguentar e por isso fez aquilo, embora a Yorha continue reclamando, até que finalmente ela acaba adormecendo por conta da embriaguez. O Alec usa sua magia pra cobri-la com o seu manto, mas repentinamente um sujeito se aproxima dele, mencionando que ele é muito bom, mas que não tem atitude suficiente pra ser um aventureiro. Embora o Alec simplesmente
simplesmente o ignora e ele continua provocando, até que ele acerta uma garrafada. O Alec se protege com a barreira e o encara seriamente, fazendo com que o rapaz o chame pelo seu nome e por seu antigo título de Mago da Corte. Ele pergunta o que alguém como ele, com tanto prestígio, tá fazendo querendo se tornar um aventureiro. Nesse momento ele mostra um passe e menciona que o dará com uma condição. Alec pergunta qual é e quem diabos ele é, e o sujeito responde que a condição é deixá-lo ver sua magia. O Alec continua se perguntando que diabos é aquele cara, quando por acaso a Yorha recupera a consciência. Ao vê-lo, ela se pergunta o que é que o mestre da guilda tá fazendo por ali. O Alec fica impressionado ao saber que aquele cara é o mestre da guilda, e enquanto ele pede para que o siga, ele o leva até o coliseu subterrâneo da guilda, onde são colocados à prova. Essa prova basicamente é para subir de nível, e cabe a ele impressioná-lo com sua magia, em troca daquele passe. A Yorha acha isso meio injusto, no entanto o Alec pensa que é uma oportunidade perfeita para estar no mesmo nível de seus companheiros. Ao entrar no campo de batalha, o mestre da guilda se apresenta formalmente como Leviel, e o Alec por sua vez percebe que se trata do mago poderoso de ranking S, então ele deve ser muito cauteloso com seus ataques, e rapidamente o combate tem início. O Alec o ataca com impacto, no entanto o mestre da guilda desvia e contra-ataca com um jato d'água. Ao desviar do ataque, Alec percebe que o nível dele é muito maior que o seu, e o mestre utiliza a magia de fortalecimento, surpreendendo bastante o Alec. Ao ver sua grande velocidade, ele avança contra o Alec, quebrando sua barreira e o arremessando contra a parede. Mesmo assim, ele não pensa em desistir, e depois de pensar um pouco, ele começa a rir. O mestre da guilda pergunta o que é que diabos está acontecendo com ele, e o Alec confessa que, como mago da corte, principalmente, ele se acostumou a pensar como um mago de suporte, mas agora ele é um aventureiro e não tem que se portar como um mago de suporte, então ele vai pra cima com tudo, não se limitando mais. Ele então estende uma espada com sua magia e avança contra o mestre, que volta a usar o fortalecimento para ir direto contra o Alec. É então que o Alec aproveita o momento e o ataca com seus raios, conseguindo paralisá-lo por um instante. No momento em que ele ia atacá-lo com sua espada, o mestre da guilda nem se abala e fala que é hora dele também parar de se conter. Então ele utiliza o seu artefato chamado Draknil. Esse artefato basicamente são manoplas de dragão, e então ele avança contra o Alec. Embora ele consiga desviar do ataque, ele se surpreende ao ver a fissura causada no chão. Ele volta a atacá-lo com seus raios, mas dessa vez ele não consegue fazer absolutamente nada e o mestre volta a atacá-lo. Ele então utiliza o efeito das suas manoplas e ao ver isso, a Yorha alerta o Alec que aquelas luvas possuem uma habilidade especial de regeneração. O Alec entende que se o combate se prolongar será o fim dele, e ele se lança em ataques contínuos, embora o mestre da guilda consiga bloquear com muita facilidade. Mesmo assim, ele acaba se irritando ao ver o Alec sorrindo de forma muito confiante, por isso ele continua avançando contra ele sem parar, e o Alec consegue desviar e bloquear de cada um dos seus ataques. É então que ele aproveita o momento perfeito e ataca com um golpe direto. E embora o mestre da guilda consiga suportar, ele tenta acertar um soco grande nele, enchendo todo o coliseu com a cortina de fumaça. Cortina essa que o Alec aproveita para atacá-lo, mas infelizmente acaba a mana dele e ele desmaia ali mesmo. No momento em que o mestre da guilda ia abrir a boca para falar alguma coisa, aparece justamente o Hornet. Ele recomenda que o mestre da guilda assuma logo que o moleque é bom, já que ele é um aventureiro ranking S e teve que se esforçar bastante nesse combate. O mestre da guilda manda ele se lascar, já que ele ia provar o cara de qualquer jeito. O Hornet então se aproxima do Alec e o avisa que ele venceu aquela disputa, embora ele esteja num sono profundo depois de tomar tanta porrada. Algum tempo depois, no escritório do mestre, o Hornet percebe que o Alec sofreu muito na corte, já que os bastardos de Galdana só se importaram com a linhagem e status. Eles sempre desprezavam todos os plebeus, mas de repente eles são interrompidos pela Misha, que tá desesperada procurando o mestre da guilda, já que novos problemas surgiram, e ele a segura e a leva consigo, enquanto diz aos garotos pra nem pensarem em mexer no seu álcool. Porém, assim que ele sai, o Hornet já pega a garrafa pra ele e pede pra Yorha contar tudo o que aconteceu com o Alec. Algum tempo depois ele descobre tudo o que aconteceu com o Alec, sobre ele não poder se destacar usando magia e ter que servir de babá pro príncipe. E ainda por cima, o coitado era tratado como inútil, e o Hornet fica revoltado, já que não sabia que o Alec podia usar magia de suporte, já que anteriormente ele era focado em usar magia de ataque. Então, quando ele foi pro grupo do príncipe, ele foi obrigado a aprender do zero a usar magia de suporte. Tudo isso para ser expulso e chamado de inútil logo depois. Ele acaba ficando muito revoltado
revoltado e destrói a garrafa que tava na sua mão. Com o barulho da garrafa estourando ali mesmo, o coitado do Alec que tava no sono desperta. E a Yorra, pra tentar aliviar a situação, mostra ao Alec que ele conseguiu seu passe, e ele se anima bastante, já que agora vai poder ir pra masmorra junto com eles. Mas o Hornet fala que isso pode esperar, já que eles precisam resolver alguns assuntos mais importantes, como a vingança contra a galera de Galdana. Mas o Alec pede pra que ele não fique maluco, pois embora também esteja com raiva, ele não pretende ir tão longe assim. Afinal de contas, ele sente que vai se divertir bastante com o seu novo grupo, e sair em aventuras é a melhor forma de se vingar do príncipe. Ao ouvir isso, o Hornet tem uma ideia brilhante: eles se tornarem o melhor grupo do mundo, pois quando isso acontecer, aquele maldito reino vai perceber isso, e eles vão se arrastar pedindo ajuda deles. O Alec acha a ideia muito boa, já que ele vai se tornar o melhor grupo do mundo, ao invés de continuar sendo o babá do príncipe. Enquanto isso, por outro lado, vemos o mestre da guilda um pouco preocupado, pois um grupo de ranking S passou por muitos problemas, e se eles passaram por isso, significa que os outros também vão passar. Ele pergunta a Krista o que aconteceu com o Ré Chroma. Ela o informa que eles precisam de ajuda e que ele deve reunir todos que puder em pouco tempo. O mestre da guilda acaba reunindo todo mundo e informa que devem formar grupos para salvar o Recrona, o grupo da Krista. Eles se encontram no andar 64, o andar mata-tanques, e em outro lugar vemos a Crassia se encontrando com o Alec, que pergunta como as coisas estão, já que ele não parece estar indo muito bem. Ela diz que todos estão em uma reunião e pergunta por que ele não foi também. Ele responde que é apenas um forasteiro e que todo mundo que se reuniu é aventureiro de ranking A. Ao observá-lo atentamente, a Crassia o cura com sua magia e fala que se passar por dificuldades pode recorrer a ela, já que magia de cura é sua especialidade. O Alec aceita, mas pede para que ela não chame muita atenção. Ela não consegue entender muito bem, então o Alec explica que para ele é muito difícil se livrar dos costumes da corte e que ele ainda sente muito medo. Ele sabe que os aventureiros daquele lugar não são como os nobres, mas ainda assim é difícil. Então ela acaricia sua cabeça, entendendo que ele passou por momentos muito duros. Mas justamente nesse instante o grupo dela entra na sala, bem animados porque irão para uma aventura. Eles perguntam ao Alec, que pergunta a Crassia se ela aceitou ir até aquele andar, já que não é possível usar magia sem utilizar poções. Ela responde que claramente recusou, mas o imbecil do Hornet insistiu tanto que ela acabou aceitando. É então que os dois começam a se matar ali mesmo, enquanto a Yorra conta ao Alec que vai fazer parte do grupo dele. E também eles têm que ir pro grupo do mestre da guilda, embora eles apenas possam participar se ele for junto com eles. Caso contrário, o mestre da guilda lhes proibiu a entrada, revelando que deposita muita expectativa no rapaz. O Alex sente que é apenas um coadjuvante, mas eles o fazem saber que qualquer outra pessoa os atrasaria, porque o melhor grupo precisa do melhor mago. É então que chegou o momento de registrar o grupo Last Period mais uma vez. Algum tempo depois, eles se encontram na entrada da masmorra de Fizzle. Eles estão preparados para retomar a sua lenda, e eles sabem perfeitamente que não podem descer usando o método tradicional, já que infelizmente eles não chegariam a tempo. Recroma tá no andar 64, o andar mata-tanques, onde não se pode usar magia de cura, e então que a Yorra mostra um artefato que conseguiu no andar 52. Usando ele, eles podem chegar nesse andar, mas se utilizarem o que a Krista lhe deu, podem chegar diretamente no andar 64. O Alec pergunta por que o mestre da guilda daria algo tão importante para eles. Eles o informam que o grupo do mestre também possui um, portanto vão ser dois grupos para resgatar o Recroma. Eles o avisam que ele deve guardar suas energias, porque o chefe do andar 64 é um morto-vivo, e eles vão contar com a magia dele para derrotá-lo, e por isso é importante que ele conserve suas energias. Sem perder tempo, eles se preparam, enquanto a Yorra os transporta para o andar 64. Assim que chegam, uma horda de esqueletos os espera no local. Sem perder tempo, Ornest se lança contra eles, enquanto a Yorra lhe pede para que espere um momento, já que ela precisa lançar uma magia de apoio nele, mas ele ignora tudo e avança contra os esqueletos. O Alec percebe que ele tá usando o artefato, e a Crassia revela que se trata de uma lança negra que perfura e corta tudo. Ela é muito afiada e praticamente inquebrável. É a arma perfeita para um idiota como Ornest. Ele continua se desfazendo dos esqueletos, mas enquanto avançam, o Alec sente uma presença e rapidamente ataca com o seu trovão. Porém, ao se virar ele não vê nada, mas alerta todo mundo para ficar ligado. Ao invocar sua espada, ele avança para frente, revelando a localização de um Green Reaper. Esse é um inimigo invisível, e o Ornest o parabeniza pelo seu instinto. O Alec entende que o maldito tava só testando, mas ele pede para que não levem a mal. Ele já sabia que havia inimigos invisíveis, embora não sabia como lidar com eles, mas confiava plenamente no Alec. Ornest, como sempre, é um idiota, podia ter avisado pra ele antes. Continuando, ele sabia que ele ia conseguir derrotá-los como se não fosse nada. E o Alec sorri, pensando que expectativa e confiança é algo muito estranho, embora ele se sinta bem aliviado, já que seus companheiros confiam nele. E logo depois de derrotar o monstro, ele vai dar um esporro em todo mundo, e a Yorra pede desculpas a ele, enquanto a Crassia avisa que toda a culpa é do Ornest. No entanto, não tem tempo pra conversa, já que eles percebem que foram
foram cercados por outro grupo de esqueletos. A Yorra se encarrega de fortalecê-los, enquanto os garotos partem pro ataque, mas eles são muitos e a Yorra começa a ficar cercada, e o Alec decide apagá-los rapidamente, limpando o local. O Ernest pergunta ao Alec por que ele sempre usa o Thunderbolt, lembrando que foi o único feitiço que ele usou contra o mestre, e que ele sabe que o Alec consegue usar um repertório muito maior de magias. O Alec se lembra dos momentos com o príncipe, mas prefere esconder isso dos seus companheiros, falando que é apenas um feitiço que se conjura mais rápido. No entanto, o Ernest percebe que ele está escondendo alguma coisa, e por isso exige respostas, mas o Alec se recusa a dizer. Porém, justamente nesse momento, um grande tremor aconteceu, então ele supõe que deve se tratar do monstro-chefe. Sem perder tempo, a Yorra usa sua magia de apoio, enquanto o Ernest se lança em alta velocidade em direção ao chefe. Os garotos vão atrás dele, enquanto o Alec parabeniza a Yorra, falando que sua magia de apoio é impressionante. Ele comenta que dá até pra entender porque ela é a líder, e ela fica bem envergonhada. Mas quando eles avançam até a sala do chefe, notam que o Ernest tá sentado, observando o espetáculo. Ele tá lá vendo um dos membros de Recroma fugindo do monstro-chefe, desesperado, implorando por ajuda, avisando que aquele maldito monstro quer comê-lo. O Alec pergunta o que é que tá acontecendo, e o Ernest conta que o sujeito provocou o monstro, que se chama Loki. O mago de apoio chamado Recroma costuma se achar esperto demais, e é o maior idiota daquele grupo. Ele continua correndo desesperado, mas acaba tropeçando, e o Alec até tenta ajudá-lo, mas a galera o impede, falando que esse é o jeito de lutar contra o Loki, e justo nesse momento o monstro pisa em uma das suas armadilhas mágicas. Ele acaba sendo afetado por seus ataques. O Ernest até comenta que se gostasse dele falaria que ele é o maior estrategista do mundo, mas como ele o odeia, ele apenas o chama de imbecil. O Loki começa a zombar do monstro, mencionando que seu pior erro foi cruzar com ele. No entanto, o monstro o encara com ódio e começa a carregar um ataque poderoso, fazendo com que Loki entenda que tá muito ferrado. Mas no último segundo, o Ernest salta para resgatá-lo, revelando que se dependesse dele, o teria deixado morrer, mas o seu companheiro decidiu ajudá-lo, e agora vemos o Alex se preparando para o combate. O monstro avança contra eles, mas a Yorra se encarrega de protegê-los com sua barreira. Quando o Alec tá prestes a atacá-lo, o monstro sai correndo em direção a Ernest, e ele tem uma brilhante ideia: correr em direção ao monstro, passar por baixo dele e arremessar o Loki na direção da rapaziada, já que dessa forma a Crassia consegue protegê-lo. A Yorra pede que o leve para um terreno elevado, e agora sem o peso morto por cima, o Ernest se prepara para o combate, enquanto a Yorra avisa o Alec que ele deve se encarregar de matar aquele monstro. Ele promete isso a ela, e ao ver o Loki fora de alcance, a Yorra utiliza a magia de fortalecimento, aumentando a força e destreza, além de outras coisas mais. Esse buff dela é roubadaço. Sem perder tempo, o Ernest avança contra o monstro, acertando uma grande quantidade de ataques, os quais na verdade não fazem nada com o bicho. Em vez disso, o monstro manda voando. A Yorra se aproxima para protegê-lo, cobrindo ele com sua barreira, enquanto pede pro Alec que se encarregue daquela coisa. Por outro lado, Loki comenta que nunca viu o garoto que tá com eles, perguntando a Crassia se por acaso o grupo dele se reuniu novamente. Por sua vez, o Alec conjura uma grande quantidade de Thunderbolt, surpreendendo o Loki, já que aqueles que conseguem conjurar 3 feitiços são considerados muito bons, e os que conseguem conjurar 5 são gênios, mas a Crassia o faz saber que o Alec pode conjurar muito mais que isso, e o Loki fica chocado ao ver o Alec conjurar 20 Thunderbolts. O Ernest, por sua vez, se encarrega de distrair o monstro, que é só pra isso que ele serve. Então o Alec ativa o seu feitiço, atacando o monstro com um ataque poderoso de trovão, combinado com magias de aceleração. No entanto, o monstro é sagaz e desvia do ataque final, e então ele carrega um poderoso golpe para avançar contra o Alec, mas por sorte a Crassia intervém, e com uma de suas flechas ele interrompe a ativação do monstro. A Yorra, por sua vez, entra na luta, restringindo os movimentos do monstro. Ela tá usando suas correntes mágicas para isso, e o Ernest o atravessa com sua lança, e para completar, o Alec ativa o selo de 4 pontos, restringindo completamente o monstro, ou pelo menos era isso que se pensava. Mas como eu disse antes, esse monstro aqui é brabo, então ele dá muita luta ainda. Ele tenta atacar o Alec a queima-roupa, preparando um ataque poderoso, mas o Alec apenas sorri, dizendo que usar isso contra ele é o pior erro possível, já que o seu mestre lhe ensinou um feitiço muito especial, um feitiço que apenas 2 pessoas na história conseguiram usar, seu mestre e ele. O monstro ataca com tudo, mas o Alex usa o Reflex, refletindo o poderoso ataque do monstro contra ele mesmo. A grande explosão faz todo o local tremer, mas o maldito monstro não pensa em se render, então o Alec avisa que chegou a hora de reduzi-lo a cinzas, e ao libertar o poder dos 4 pontos, ativa a magia de Helios, carbonizando completamente o monstro. Apesar de todos esses ataques que o bicho recebeu, ele ainda não morre, e é então que Ernest intervém e corta sua cabeça. Alec o provoca, dizendo que ele é um monstro ainda pior do que aquela coisa, mas o Ernest responde que ele que é. As garotas aproveitam um momento para provocá-lo um pouco, fazendo com que todos
se divirtam por um tempo, mas essa diversão é interrompida pelo Locke, que parabeniza o lendário grupo Last Period e depois se dirige ao Alec. Ele comenta que sabe tudo sobre ele, chamando ele de Mago da Corte de Galdana, aquele que supostamente derrotou uma Hydra, embora muitos duvidassem desse feito. Mas depois do que viu naquele dia, ele consegue acreditar. No entanto, Alec revela que já não é mais Mago da Corte, fazendo com que Locke se surpreenda. Ele comenta que isso é uma pena, e o Alec deixa claro que na verdade isso não lhe importa, mas o Locke responde que isso não faz sentido. Ele comenta que a corte de Galdana deve ter sido muito idiota para deixar escapar um mago do calibre dele. Depois ele se dirige a Yorha, que o agradece por tê-la salvo, falando que a líder de seu grupo se encarregará de retribuir o favor. A Yorha o repreende, falando que ele nunca faz nada por conta própria, mas ele apenas pergunta se por acaso não tem algumas poções para dar para ele, já que as que ele tinha ele deixou com seu grupo, que ainda deve estar lutando contra o pior chefe do andar. Os garotos se surpreendem e perguntam se por acaso o monstro que eles derrotaram não era o chefe do andar. Ele os faz saber que de fato era sim o chefe de andar, mas não era o único. O trabalho dele consistia em afastar o mais idiota dos dois. Os garotos comentam que ele nasceu para ser isca, enquanto o Hornet lhe dá uma poção, comentando que ele tá devendo uma. O Alec nota que eles não se dão muito bem, mas não tem muito tempo para perder, então pedem informações sobre esse outro chefe. Ele lhe conta que assim como o primeiro é um morto-vivo, um cavaleiro vestido com uma armadura negra, e ele duvida muito que ataques físicos consigam fazer alguma coisa contra ele, e é por isso que o Alec poderá enfrentá-lo. Nesse momento, ele entrega pro cara uma varinha em forma de cruz, avisando que aquilo é um artefato chamado Edgeward. Quando ele empunhá-lo, ele vai se transformar em uma espada, e os garotos perguntam que diabos ele planeja com isso, já que ele tá entregando um objeto tão valioso pro Alec. Ele responde que notou que o Alec é muito bom no combate corpo a corpo, além da sua magia ser insana, e ele entregou esse artefato pro Alec para ele poder enfrentar o monstro-chefe do outro local sem poder utilizar magia. Os garotos perguntam se por acaso ele é um idiota, mas ele os faz saber que essas coisinhas assim o enlouquecem. O engano, a traição, a falsidade e as artimanhas são sua especialidade, e ele sempre faz o que for necessário. Por isso, naquele dia, ele vai começar enganando seus amigos. E então que finalmente chegou o momento, é hora de lançar um pequeno ataque surpresa. Mas enquanto isso, em outro lado, na masmorra da capital, no andar 30, o príncipe e sua subordinada estão fugindo de alguns monstros. Ele insulta o Lenny porque ela é um inútil que não consegue usar magia, então decide atacar os monstros ele mesmo. Mas as coisas não dão muito bom. Quando ele acerta o bicho com sua espada, ele é lançado pra longe, então o melhor é carregá-lo e realizar uma retirada estratégica. O inútil do príncipe, sem se dar conta, se pergunta o que está acontecendo, já que com sua força ele deveria ser capaz de bloquear os ataques daquele monstro. É então que ele se lembra que tudo começou quando ele expulsou o Alec, então ele pensa que com certeza aquele bastardo lançou uma maldição neles como vingança. Obviamente esse é o único pensamento lógico que esse cara com cérebro de ervilha consegue pensar, e por isso começa a amaldiçoá-lo. Ao sair da masmorra e chegar no castelo real, Volgan o examina e o informa que ele não tá amaldiçoado. O príncipe fica furioso e pergunta se ele tá insinuando que tudo aconteceu por culpa dele. Volgan faz saber que apenas está dizendo a verdade, mas o príncipe se recusa a aceitar e diz que isso tudo é culpa do Alec, pois só isso explicaria porque eles estão performando tão mal em um andar tão simples como o 30. No entanto, Volgan comenta que o andar 30 possui um campo anti-magia. Ele pergunta se por acaso ele não considerou algo falho na sua magia de apoio. O príncipe responde que apenas os covardes utilizam bobagens como magia de apoio e não consegue entender o que foi que o Alec fez, se no final ele não o amaldiçoou. Mas o Volgan comenta que isso é bastante estranho, perguntando se por acaso o Alec não o avisou do campo anti-magia do andar 30. O príncipe responde que como ele iria saber se é só um plebeu ignorante, e Volgan responde que Alec pertencia ao grupo lendário, que chegou até o andar 68. Mas o príncipe apenas começa a rir, porque isso não passa de histórias contadas por plebeus. Ele não sabe que diabos o Alec fez, mas jura que ele vai pagar por isso, e o Volgan apenas observa. Nesse momento, o mensageiro bate na porta e informa que o rei quer falar com ele sobre o Alec, e o príncipe sorri, já que essa é a oportunidade perfeita para afundá-lo. Mas ao se reunir com seu pai, esse lhe pergunta por acaso se ele conhece o nome Eldas Milha. Esse nome soa bastante familiar, e o príncipe pergunta se deveria conhecê-lo. O rei revela que esse é o nome do antigo mago da corte, que ele exilou há várias décadas atrás, já que ele o achava um completo tolo, já que ele teve a audácia de dizer a ele, o rei, que deveria tratar melhor os magos da corte, ou caso contrário, o rei de Galdana sofreria algo terrível em um futuro próximo. Ele lamenta porque, apesar de ser um nobre, era bastante estúpido. O príncipe responde que então ele foi exilado por um motivo válido, mas o rei faz ele saber que a história
história não termina aí, já que uma vez exilado, Eldas entrou na Academia Mágica, mas dessa vez como plebeu, depois de ter perdido o seu título e seu sobrenome. Isso não o impediu de se tornar o melhor estudante da academia, calando as críticas com suas grandes habilidades, e depois ele retornou novamente como mago da corte para repetir o que havia dito, além de dizer também que os plebeus não eram inúteis, e que isso foi algo que ele aprendeu depois de ter sido salvo por um. E após um ano servindo na corte, Eldas simplesmente desapareceu, e agora ele pergunta ao príncipe se por acaso ele sabe o motivo que ele ordenou que ele explorasse a masmorra. O príncipe respondeu que era para poder superá-la e se encher de honra e glória, mas na verdade o rei apenas deixou ele fazer isso para comprovar se as palavras do Eldas eram verdadeiras, e pelo que ele notou, aparentemente era. Então agora é o momento de mudar como as coisas funcionam em seu reino, começando pela discriminação contra os plebeus. Aqueles que tiverem grandes talentos, como o Alec, serão contratados, e o príncipe o deixa saber que isso é ridículo, já que eles seriam motivo de riso ao aceitarem ajuda de plebeus. Isso é algo que o seu próprio pai lhe ensinou, e o rei sabe disso, e ele aceita ser responsável por isso, mas mesmo assim ele decidiu dar ouvidos àquele idiota do Eldas. No entanto, o príncipe até tenta persuadi-lo, avisando que por trabalhar com um plebeu ele se afundou na desgraça. Embora justamente nesse momento um assistente mostre as anotações que o Alec queria que ele visse, aquela que lá no começo a maga simplesmente rasgou. O príncipe pergunta o que é aquilo e o rei lhe revela que isso é um relatório que o Alec descreveu. Lá tem toda a informação necessária para superar o piso 30. Para alguém ter essa informação tão detalhada, teria que ter superado esse piso muitas vezes, e o príncipe é incapaz de acreditar nisso, por isso pede ao seu pai permissão para se retirar, já que ele está se sentindo enojado. Ao fazê-lo, o rei pede ao Vogan que cuide dele, embora ele saiba que não vai ser fácil. Enquanto isso, no interior da sala, o príncipe continua incrédulo, se perguntando se ele fez esse relatório completo e por que diabos ele não lhe disse nada. Mal sabe ele que a própria maga do grupo simplesmente rasgou tudo. Logo depois, ao sair, Vogan pede a ele que o ajude com algo. Enquanto isso, em outra parte, nosso pequeno grupo, ou pelo menos o Ornest, avisa que não pretende dar ouvidos a nenhuma das suas estupidez. O Ornest avisa que não quer que o Alec simplesmente lute contra um monstro sem magia. Isso é simplesmente absurdo. Mas o Loki fala que esse monstro é bastante inteligente, além disso um espadachim bem experiente, e por isso ele quer que o Alec o faça acreditar que ele é um guerreiro, pra no final fulminá-lo com um único feitiço. O Alec comenta que primeiro precisa vê-lo por si mesmo, mas se as coisas acabarem sendo exatamente como ele diz, ele vai fazer isso. O Loki se anima e então avisa a Grácia que é o momento de falar sobre o papel que ela desempenhará, embora ela responda a ele que não vai seguir suas ordens. No entanto, Loki insiste, já que duvida que ela queira caminhar por todo esse maldito deserto. Por isso ele sugere usar magias de teletransportação para chegar rapidamente ao outro ponto. Os garotos o repreendem, falando que essa magia é um segredo de alto nível, reservado unicamente para o governo, e se ele a conhece é porque definitivamente a roubou. Ele lhe pede para que não seja tão infantil, já que enquanto não o descobrirem, nada vai ter acontecido, embora essa magia exija muita energia e ele precise da ajuda da Grácia. O Alec avisa a Yorha que se algo acontecer pode culpar o Loki por tudo, e por isso eles aceitam usar a magia de teletransportação. Ele desenha um círculo, enquanto o Alec pede pra Yorha lhe dar mais informações sobre o Loki. Ela fala que ele não é muito confiável, mas que podem contar com ele pelo menos por enquanto, revelando que há 2 anos atrás ele comandou a raid a difícil masmorra de Arcana e se encarregou que não houvesse vítimas. O Alec acha isso bem impressionante, entendendo que pode confiar nele pelo menos por enquanto. Ele avisa o Ornest que vai lutar com espada e por isso é hora de praticar. Eles então começam a ter uma disputa que quem cair primeiro vai receber um castigo, e a Grácia nota que eles não mudaram nada. O Loki comenta que essa é uma bela amizade, assim como a que ele tem com Recroma, e depois disso eles ativam o teletransporte, surpreendendo bastante a Yorha ao ver que é uma teletransportação de verdade. Os garotos se preparam para o combate e ao chegar do outro lado todos caem em cima de Ornest. Assim que chegam, Loki lhe mostra seu oponente e Ornest não perde tempo para avançar contra ele. O Alec o ataca de surpresa, embora o monstro desvie com muita facilidade. O Loki e a Grácia se encarregam de levar o Rigel e a Marbel para um local seguro, enquanto os garotos se encarregam de distrair o monstro. E ao ver que já não tem mais ninguém por perto, eles podem lutar com tudo, e o Ornest se encarrega de imobilizar o monstro, enquanto o Alec arranca sua cabeça com um golpe de espada e a armadura deixa de se mover. Os garotos pensam que ele já está derrotado, embora as coisas nunca sejam tão fáceis, já que algo acontece. Alguma coisa muito estranha emerge do interior da armadura e ela avança em direção aos garotos. Eles se surpreendem ao descobrir que se trata de um Dullahan, um monstro que já derrotaram antes. Em um
piscar de olhos, ele avança contra o Alec, que entende que ele é muito mais rápido e mais forte do que antes. A Yorra se encarrega de potencializar suas habilidades, e esses dois, trabalhando em conjunto, conseguem lançá-lo para longe. No entanto, Alex sabe perfeitamente que essa luta ainda não acabou, já que a armadura é bastante resistente. Apesar de atacá-la com o artefato, Dullahan coloca o seu capacete e, com um rugido, atordoa a todos. A armadura aproveita um momento para atacar o Alec, que é lançado para longe, embora por sorte a Yorra haja rápido e consegue protegê-lo com sua barreira. O Alec agradece, já que se ela não tivesse usado a barreira, ele teria morrido com aquele ataque. Depois ele pergunta ao Loki quanto tempo ele precisa, e o Loki fala que precisa de 5 minutos. O Alec diz que ele faz isso parecer muito fácil e que lhe restam apenas 3 porções, e para completar, o Dullahan também conhece artes marciais. Nesse momento, o Ornest lhe ordena fazer algo e o Alec entra em ação, acompanhado da Yorra. Os garotos então avançam contra o Dullahan, enquanto o Ornest comenta que finalmente o Alec voltou a ser ele mesmo, já que desde que chegou a única coisa que ele estava mostrando era uma cara triste. Ele pergunta o que diabos o fez acabar assim, embora o Alec apenas peça para que ele cale a boca. No entanto, o Ornest pensa em não calar a boca até que ele fale o que é que tá acontecendo, já que ele não pode ajudá-lo se ele não disser. Ele quer ajudá-lo porque eles são companheiros há mais de 6 anos e sempre cobriram as costas um do outro. Ele pergunta a ele se por acaso é tão ruim assim que ele simplesmente quer ajudá-lo com seus problemas. O Alec confessa que só queria fazer algo por ele, já que pensava que se mudasse à corte estaria fazendo isso por ele, por isso ele se juntou à corte, apesar do grupo querer que ele tivesse ficado. Embora no final de tudo ele só tenha conseguido salvar a si mesmo. O Ornest pede para que ele não se aflinja, afinal ele fez tudo o que pôde. Do contrário, ele não teria ido para aquele lugar horrível, e o Alec começa a chorar. É então que se completam os 5 minutos e o Loki ativa o selo mágico, comentando que quer ver a cara daquele monstro asqueroso. O Dullahan, ao vê-lo, tenta avançar para mandar ele direto pro inferno, embora na realidade tudo tenha sido apenas uma ilusão, fazendo com que Dullahan caísse direto na armadilha. Assim, os seus movimentos são desacelerados e ao ver o verdadeiro Loki no alto, ele se dirige até lá, embora ative cada uma das armadilhas. Ornest, irritado, fica furioso ao ver que eles também foram enganados. Ao tentar ir na direção do Loki, vai ativando armadilha após armadilha, que o teletransporta para trás do Dullahan. Esses dois tinham tudo planejado e Ornest, com um único ataque, o lança para longe, e depois é a vez da Mar-Vell, que avança contra ele. Embora o monstro consiga desviar, no entanto, tudo estava friamente calculado pelo Loki, que percebeu que ele sempre desvia para o lado direito, e isso acabou justamente ativando uma das suas armadilhas. Isso não faz nada além de enfurecer um monstro que corre em alta velocidade em busca do Loki. Ao chegar ao alto, Loki o provoca, no entanto, Dullahan percebe que é apenas mais uma ilusão e se lança contra o verdadeiro. Ele consegue bloquear com sua espada mágica, enquanto a Yorra se encarrega de potencializá-lo, além de também ativar o selo mágico de 3 pontos, com o qual consegue enxergar o Dullahan, que tá enfurecido, desferindo um soco contra o Loki, lançando ele para fora da torre, embora o Loki apenas está sorridente, avisando o Alec que esse é o momento de roubar a cena e levar toda a glória. Sem perder tempo, ele começa a convocar uma grande quantidade de círculos mágicos, surpreendendo a Mar-Vell. Ao ver que ele já não consegue mais enxergar o pobre Dullahan, o Loki nota que agora ele está usando muito mais do que usou contra os outros chefes. No entanto, o Alec começa a aparentar estar enfraquecido, mas não pensa em desistir. Ele expande os círculos mágicos e o ataca com Thunderbolt e aceleração. No entanto, Dullahan resiste e tenta se libertar dos selos. A Yorra entende que se o Alec não finalizar logo, o monstro vai se libertar. Embora o Alec esteja extremamente enfraquecido, ele se lembra que ao ser expulso do grupo, os seus amigos lhe estenderam a mão. Ele não quer perder essa oportunidade e quer corresponder às expectativas deles. E ao combinar todos os círculos mágicos em um só, ele invoca o Valdira. Os presentes se surpreendem com a sua magia, enquanto Dullahan, ao receber o ataque, foi completamente pulverizado. O Alec cai no chão devido ao cansaço, sentindo que é algo muito bom ter pessoas que dependem dele. Embora a Yorra se aproxime dele, pedindo para que não dê importância a isso, o importante é que eles completem a masmorra e se divirtam. O Ornest comenta que agora ele voltou ao seu auge, embora a Crássia mencione que ele apenas parece enferrujado. O Ornest não perde tempo e lembra o Alec que ele perdeu a aposta, já que foi o primeiro a cair e vai receber um castigo. Embora ele, como uma pessoa muito misericordiosa, não pense em castigá-lo com muita severidade, ele apenas pede para que não volte a esconder nada deles, assim como fez há 4 anos atrás. E se ele estiver passando por algum tipo de problema, é melhor que ele conte a eles, para que eles possam ajudá-lo e apoiá-lo. O Alec se emociona e agradece. Por sua vez, o líder de Recroma, o Henwell, se apresenta aos garotos e agradece a eles por tê-lo salvo. Enquanto isso, a Mar-Vell dá um beijo no Alec como agradecimento, provocando o ciúme e ira da Yorra, que fala que é melhor ela tomar cuidado e não se aproximar do
mago da sua equipe. O Loki parabeniza o Alec, pois ele já viu muitos magos, mas nunca viu alguém que pudesse usar tantos feitiços ao mesmo tempo. Ele também agradece, falando que se não fosse por eles não estariam ali para contar a história. A Crássia e o Ernest já aproveitam e pagam de malandro, falando que graças a eles, ele está vivo. Então significa que agora o Loki tá em dívida com eles. O Loki fica bem irritado, avisando que obviamente vão recompensá-los, ao mesmo tempo em que reclama, porque aqueles dois só entram em acordo quando é para conspirar contra alguém. Ele menciona, se o que eles querem é uma recomendação, isso vai ser algo bem complicado. O Alec pergunta ao que ele se refere, o Henry explica que a recomendação é necessária para poder subir ao ranking S, além da aprovação do mestre da guilda. Ele deixa claro que ficará encarregado de recomendá-los, enquanto o Ernest comenta que ele parece muito mais confiável do que o desgraçado do Loki. O Loki então reclama com o seu líder e pede para que ele diga àquele idiota que ele é alguém bastante confiável. No entanto, Hemwell diz aos garotos que definitivamente ninguém confia no Loki. Todos entram em acordo para poder zoar com a cara dele, e depois de um tempo e muitas risadas, o Alec recolhe o núcleo do Dullahan. Eles se despedem do Recroma e deixam claro que eles são um grupo excelente. Os garotos concluem que o resgate foi um sucesso, e ao retornarem à guilda, a recepcionista entrega a recompensa ao Alec e avisa que agora ele é alguém bastante popular. Ele fica feliz por ter sido útil, mas ao tentar ir embora, o mestre da guilda intervém. Ele avisa que ele tem uma visita da sua antiga pátria, e Alec se encontra com Volgan, que pergunta se por acaso ele queria que o príncipe morresse, já que ele não lhe disse o quão fraco ele era. O Alec responde perguntando se Volgan realmente achou que o príncipe ouviria suas palavras, e o Volgan reclama, dizendo que sempre acaba fazendo trabalho sujo. O Alec se pergunta qual mago entrou no grupo após ele sair, mas o Volgan responde que ele não é um mago, apenas uma babá de uma criança mal criada, uma completa perda de tempo. Ele conta que depois que o Alec foi embora, o príncipe chegou ao piso 30 e acabou gravemente ferido, mas por sorte já se recuperou completamente. O Volgan até tentou fazê-lo entrar em razão, mas só conseguiu que o príncipe pedisse para ser treinado, o que é ainda pior do que ser sua babá. Por essa razão, ele o escoltou até aquele local, e o Alec se surpreende bastante e pergunta por que ele levou ele até ali. O Volgan revela que aquele idiota ainda o odeia e está esperando por ele no Coliseu subterrâneo. O Alec aceita acompanhá-lo para que o príncipe vire a página, e enquanto se dirigem ao subterrâneo, o Volgan comenta que apesar de ser inútil, o príncipe também tem seu orgulho, mas ele segue valores que ele não compreende e que não lhe permitem mudar. Alec responde que é assim que os nobres são, mas o Volgan deixa claro que isso é apenas perda de tempo. O Alec lembra que ele também é um nobre, porém o Volgan responde que vive fazendo o que quer. O título de nobre não poderia importar menos para ele. Ao chegarem no Coliseu, o príncipe o recebe com a sua atitude de sempre, revelando que o seu pai falou que o reino precisava mudar e que ele decidiu concordar com isso. No entanto, ele afirma que não dará mais nenhum passo, pois os nobres e plebeus não podem trabalhar juntos. Segundo ele, eles são a elite, enquanto os plebeus não passam de lixo. Após essa conversa insuportável sobre como ele se sente em relação aos desejos do seu pai, o Alec responde que sinceramente ele não entende como ele se sente, e tampouco compreende porque se recusa a aceitar a verdade. Ele deixa muito claro que o príncipe está errado ao pensar assim. O príncipe jamais o escutou, e se tivesse feito isso, talvez tudo tivesse sido diferente. O príncipe, arrogante como sempre, pergunta por que deveria dar ouvido a um plebeu, e deixa claro que não pretende mudar e se recusa a fazê-lo. Por essa mesma razão, ele o desafia para um duelo, e o Volgan será testemunha, para provar a seu pai que a mudança que ele deseja é desnecessária. O Volgan responde que cumprirá a sua palavra, e o príncipe imediatamente avança contra o Alec, utilizando o artefato de adagas duplas. O Alec se lembra de como havia dito ao príncipe que usar duas adagas em vez de uma espada longa seria muito melhor para ele, mas como de costume, na época o príncipe nem ouviu. Portanto, se agora ele tá usando duas adagas, provavelmente foi recomendação do Volgan. O Alec entende que tudo foi arquitetado por ele e pergunta o que exatamente ele disse ao príncipe. O Volgan apenas falou que se ele queria negar que o Alec era alguém forte, então ele precisava provar isso em si mesmo. E se que dessa forma ele estivesse convencido de que o Alec era um inútil, então ele deveria prová-lo. O príncipe avança novamente contra o Alec, que bloqueia seus ataques com facilidade. Por sua vez, o Volgan comenta que não respeita idiotas falastrões, mas que consegue aceitar aqueles idiotas que não têm medo. Por essa razão, ele ensinou ao príncipe como enfrentá-lo. O Alec se protege com sua magia de apoio, enquanto o príncipe, ao vê-la, comenta que foi graças a isso que ele conseguiu ir tão longe na masmorra. O Alec responde que o rei lhe ordenou protegê-lo. O príncipe responde que depois de expulsá-lo, ele tentou superar o piso 30 várias e várias vezes, mas ele sempre acabava fugindo, gravemente ferido. Até que então ele leu o relatório que o Alec havia deixado, e o que encheu ele de raiva, já que o relatório era perfeito. Não era apenas as informações sobre a masmorra que estava lá, era também sobre a própria personalidade do príncipe. Ele
pensava que o Alec era um gênio, mas agora ele entende que ele realmente é um. E como gênio, ele não pode permanecer na sua sombra, por isso ele ordena que o Alec empunhe sua arma, pois precisa superá-lo. O Alec decide satisfazê-lo e revela o seu artefato, perguntando ao príncipe se, mesmo sabendo quão forte ele é, ainda deseja desafiá-lo. O príncipe já tá com a bunda trancada, enquanto o Alec pergunta se é verdade que o rei pretende mudar o reino. O príncipe conta que o seu pai estava testando a força dos plebeus e por isso enviou a ele o seu filho à masmorra, ou seja, ambos foram usados, um teste de seu pai antes de decidir pela mudança. O Alec entende o motivo, já que o rei era o único que o tratava com respeito, então ele se alegra ao perceber que graças a isso, seus 4 anos não foram desperdiçados. O príncipe fica abalado enquanto Vogan apenas sorri, e o Alec sente que chegou o momento de demonstrar sua força. Ao liberar a sua aura, o príncipe borra as calças inteira. Tremendo de medo, ele vê o quanto Vogan se surpreendeu ao ver que o Alec não atacou. O príncipe pergunta por que ele não o atacou, lembrando tudo que ele lhe fez. Ele começa a chorar de frustração, questionando quem ele realmente é e o que ele deveria fazer. Nesse momento, ele tá completamente confuso. Antes ele acreditava em seus ideais, os mesmos que o seu pai lhe ensinou, mas agora ele não sabe qual caminho seguir. Ele apenas queria morrer por sua espada, pois assim pagaria pelos seus pecados e talvez, se algo lhe acontecesse, seu pai mudaria de opinião. Mas tudo que ele conseguiu foi ser olhado com pena e enfurecido pergunta ao Alec o que ele deveria fazer e quem que ele é. O Alec faz algo que nunca se deve fazer, que é responder uma pergunta com outra pergunta. Ele não é alguém que ri da desgraça alheia. A vida, porém, dá muitas voltas e ele foi até aquele lugar para enfrentá-lo e achou que trocariam insultos por tudo que acabou acontecendo antes entre eles. Embora ele esteja bastante irritado, vê-lo ali pedindo conselhos faz tudo o que houve entre eles parecer uma grande estupidez. Surpreendentemente, o príncipe acaba pedindo desculpas, deixando o Alec bem surpreso, já que ele não esperava ouvir isso. Ele comenta que há muitas coisas que não entende e as pessoas o ajudam, mas ele não sabe que caminho seguir. No entanto, ele não pode buscar respostas perguntando aos outros, e é por isso que ele estende a mão ao príncipe e o convida a buscar respostas por conta própria. O príncipe reclama, dizendo que já tem tudo claro e pede ao Vogan que lhe entregue aquilo. Ao fazê-lo, ele entrega a sua capa da corte, além de uma carta do rei, na qual está escrito que o posto de mago da corte sempre estará disponível caso ele queira voltar. O Alec pergunta se aquilo é uma ordem, mas o Vogan responde que é apenas um pedido. Ao ouvir isso, Alex diz que não precisa de nada, pois o seu novo grupo não aceita demissões. Ele já não pode voltar a ser mago da corte e tampouco deseja isso. Ele pede ao Vogan que diga ao rei que muitas coisas aconteceram nesses 4 anos, mas que ainda assim ele é bastante grato. Mesmo assim, o príncipe joga a capa em sua direção e pede para que o Vogan volte para a capital, pois o fato daquele idiota ter recusado a bondade do rei é a prova que ele é um completo imbecil. O Alec responde que já sabia que era um imbecil, afinal ele é apenas um plebeu inútil. O príncipe se vira para olhá-lo e avisa que ainda o odeia, e o Alec responde que também o odeia, e assim eles finalmente entram em acordo. Ao partir, o príncipe sorri, enquanto o Alec se anima, já que seus esforços deram resultados. Algum tempo depois, o Alec se reúne com seu grupo e pergunta se por acaso estão livres naquele dia. Todos respondem que sim, mas quando ele avisa que é para lhe mostrarem melhor a cidade de Fizel, o Hornet e a Crácia dizem que vão estar muito ocupados e vão embora sem dizer mais nada. A Yorha comenta que aqueles dois sempre tentam ajudar de maneiras estranhas e diz ao Alec que podem ir outro dia, mas o Alec responde que só precisa de uma pessoa para lhe mostrar a cidade, e se ela não tiver outros compromissos, eles dois poderiam ir juntos. A Yorha fica nervosa ao pensar que ficarão sozinhos, enquanto o Alec responde que conhece apenas as pessoas do Grêmio e que gostaria de se familiarizar um pouco mais com Fizel. Diante disso, a Yorha animada avisa que vai lhe mostrar a cidade de ponta a ponta. Agora, caminhando pelas ruas, ela explica que Fizel é uma cidade das masmorras, e é por isso que eles vendem muitas armas, armaduras e itens diversos. No entanto, as melhores coisas ficam no mercado e não nas lojas comuns. Ela também o alerta para tomar muito cuidado com mercadores trapaceiros, pois eles tentam fazer os novatos comprarem porcarias. Mesmo tendo avisado isso, é justamente ela quem tá comprando porcaria. Antes que compre uma suposta pílula mágica milagrosa, o Alex segura sua mão e puxa ela, avisando que é melhor deixar Ornest e Crácia cuidarem das compras. A Yorha acaba aceitando, mas conta que certa vez os mandou comprar coisas e eles voltaram com algumas coisinhas que eles não deveriam ter comprado. Ela avisa o Alec que eles são apenas inúteis, que não sabem comprar nada, embora ele perceba que ela também não é muito diferente. E é por isso que ele mesmo decide que ficará responsável pelas compras. Mais tarde, eles vão descansar um pouco, e o Alec pergunta ao Ornest e a Crácia por que eles odeiam tanto o Loki. A Yorha lembra que apesar do Ornest ser muito distraído e convencido, ele valoriza e cuida muito bem das suas armas. Certa vez, eles encontraram um grupo de nível A em apuros, e naquele momento o Loki e o Rigel apareceram para ajudar.
ajudar. Assim, eles acabaram formando uma equipe por pura coincidência. Durante a luta contra o chefe no andar, o Ernest protegeu um dos membros e acabou ficando gravemente ferido. Embora ele não corresse risco de vida, ele passou o caminho todo de volta, dizendo que não sentia dor alguma, afinal ele é extremamente orgulhoso. No entanto, ele não conseguiu ser capaz de suportar a dor e acabou desmaiando. O Hywel e o Loki então o carregaram até sua casa, mas no caminho a lança do Ernest acabou batendo no Loki sem querer, repetidas vezes, até que ele perdeu a paciência e arremessou ela pra longe, comentando que era apenas uma lança velha e destruída. O Alec entende que agora tudo faz sentido, e a Yorha continua explicando que embora o Loki talvez não tivesse feito aquilo por má intenção, já que a lança realmente estava ruim, quando o Ernest percebeu o que aconteceu, ele ficou furioso. Ele teria preferido levar um chute nas bolas do que ver sua lança sendo jogada fora. Pra piorar a situação, Loki ainda perguntou como ele poderia ficar assim por algo tão simples, afinal armas seriam descartáveis, segundo ele. Isso só deixou o nosso querido Ernest ainda mais furioso, e se tivesse parado por aí, talvez nada tivesse acontecido. Mas como o Loki é um cara bastante peculiar, a situação não terminou nada bem. Desde então, sempre que se encontram, o ódio entre eles só aumenta. O Alec agora entende perfeitamente o que aconteceu, e pergunta por que a Crássia também o odeia. A Yorha imita e comenta que o Loki parece ter o tipo de pessoa que atrai problemas, além de ser insuportável. Ao ouvir isso, o Alec comenta que isso é bem típico da Crássia, e os dois acabam rindo por um tempo, antes de continuarem o passeio pela cidade. Em certo momento, a Yorha nota um colar élfico que chama sua atenção, pois ele serve para aumentar o poder mágico. No entanto, ao ver o preço, ela fica chocada, já que é caríssimo. Como já era de se esperar, o Alec se encarrega de pagar, avisando que a magia dela é o que permite que o grupo continue lutando. A Yorha, emocionada, agradece, e o resto do dia transcorre normalmente, e mais tarde, enquanto observam o pôr do sol, a Yorha tá um pouco nervosa, comentando que quando foi buscá-lo em Galdana, ela aproveitou o fato dele ter acabado de ser expulso da corte. Às vezes, ela sente que fez algo errado, pensando que talvez ele nem quisesse estar ali. Nesse momento, o Alec a interrompe, falando que embora seja verdade que queria ser muito mais em Galdana, isso já não importa. Ele diz que gosta da ideia proposta pelo Ernest de se tornarem um grupo mais forte, junto com ele, Crássia e ela. Surpresa, Yorha lembra que naquele grupo não se aceitam desistências. Ele afirma que ela é a líder e declara que a Last Period precisa dos 4. Ela diz que ele trate de cumprir sua palavra, ou então ordenará que o Ernest o persiga até o fim do mundo. É então que o Alec responde que ela não precisa se preocupar, e a Yorha fica bem feliz, pois sabe que o Alec é o tipo que guarda tudo pra si, e ouvir aquilo deixa ela um pouco aliviada. No entanto, ele completa falando que queria que ela soubesse como ele se sente. A Yorha, emocionada, já acha que vai vir uma declaração, e já fecha os olhos, doida pra receber um beijinho. Mas o desgraçado responde que na verdade ele perdeu uma aposta pro Ernest, e seu castigo foi não poder esconder nada e contar tudo pra ele. Na moral, daqui uns 5 anos ele vai lembrar disso aqui. A Yorha já cai da nuvem imediatamente, e irritada ela vira as costas, enquanto amaldiçoa o pobre do Ernest. No dia seguinte, Ernest se encarrega de acordar o Alec, reclamando que ele passou a noite inteira estudando. Ele o manda se vestir, comer e se levantar mais cedo, pois essa é a vida de um aventureiro. Depois disso, eles vão praticar no pátio, onde o Alec comenta que o Ernest não pretende ficar pra trás e vai se esforçar pra estar no mesmo nível que eles. Ao chocarem as espadas de madeira, a do Alec se quebra, e enquanto isso o Ernest comenta como ele acha que vai se igualar a eles, quando na verdade ele já é um monstro. O Alec responde que mesmo dizendo isso, ainda assim ele não conseguiu vencê-lo. O Ernest retruca que vão faltar mãos pra ele conseguir se virar, e em seguida ele ativa o seu artefato e avança contra o Alec. Por sorte, a Yorha intervém, avisando que ainda é muito cedo pra causar confusão. Nesse momento, Loki aparece, comentando que fica muito feliz em vê-los com tanta energia. Ele se pergunta se por acaso eles querem que um membro do grupo de ranking S como ele lhe dê alguns conselhos. No entanto, os rapazes vão embora, ignorando ele completamente. O Loki pergunta como eles podem fazer isso com alguém que vai lhes dar uma recomendação para o ranking S. A Yorha, sem perder tempo, corre para tirar a licença da mão dele. Porém, o Loki avisa que só vai entregá-la se o estúpido do Ernest disser que é um imbecil e pedir desculpas. Somente se ele ouvir essas palavras, ele vai poder dar a licença. Enquanto isso, ele ri como um verdadeiro maníaco, mas então a Krista dá um jeito nele para que ele pare de se comportar como uma criança. Ela pede desculpas pelo que o Loki fez e avisa que foram até ali para entregar aquilo em nome do mestre. A galera se empolga ao ver que Recroma os recomendou e que o mestre de Fizzle aprovou a solicitação. Krista se aproxima de Alec e comenta que outros grupos de nível S podem acessar a masmorra arcana. Essa é uma masmorra muito mais complicada e perigosa do que o piso 64, e que se eles tiverem alguma dúvida sobre essa masmorra não devem hesitar em perguntar, pois apenas recomendá-los não é o suficiente para recompensar tudo que fizeram por eles. O Loki avisa que eles deveriam ir comer como companheiros de ranking S, e as garotas não hesitam em aproveitar a oportunidade, comentando que se o Loki tá convidando todo mundo, ele que vai pagar.
pagar, então todo mundo aceita. O Alec e o Ernest já avisam que comem muito, enquanto o Locke muda de ideia, falando que tem coisas pra fazer. No entanto, a Krista o entrega, avisando que ele não tem nada melhor pra fazer, então agora ele vai ter que ser obrigado a pagar o jantar de todo mundo. Se lascou. Dessa forma, eles todos vão juntos celebrar o nascimento do Last Period, o grupo de Ranking S. Os rapazes não economizam e comem como animais, enquanto Alec, bem tranquilo, pensa que agora faz parte de um grupo de Ranking S, mas ele é interrompido pelo Ernest, que o repreende, avisando que é melhor ele não pensar que tá sobrando no grupo, já que se ele fizer isso vai dar uma surra. Afinal, sua história como lenda acabou de começar. O Alec responde que ele não precisa se preocupar e manda ele calar a boca, já que calado ele é um poeta. E enquanto isso, a Yorra pede para que eles se calem e passem a comemorar. Já o Locke pede para que ele pare de beber e comer tanto, porque senão vão levá-lo à falência. À noite, antes de irem embora, o Alec avisa a todo mundo que a Yorra bebeu demais. E Krista responde que isso é porque ela tá muito feliz, não apenas pela promoção, mas porque ele escolheu eles ao invés daquele maldito rei. O Ernest fica irritado ao lembrar que não permitiram que ele desse uma surra no príncipezinho. E nesse instante, a Misha sai correndo em busca de Crássia, pois alguém precisa de ajuda urgente. Agora, já na enfermaria, Crássia termina de curar alguns feridos. Ela pergunta a Misha se por acaso eles fizeram uma excursão na masmorra, já que tem muitos feridos por ali, mas a Misha responde perguntando se ela não ficou sabendo. Acontece que um grupo criminoso estranho tá atacando os aventureiros e que se trata do Grêmio das Sombras. Nesse momento, o mestre do Grêmio pede para que Crássia o acompanhe para curar outro ferido. A Crássia se surpreende ao ver que ainda tem mais pessoas machucadas e ao chegarem ao quarto do mestre, ele revela que a enfermaria estava lotada. Por isso, a levou até seu quarto e ele avisa que tem uma garota chamada Olivia, que é do grupo Nameless. Ela estava sozinha quando foi atacada pelo Grêmio das Sombras e o mestre do Grêmio vai embora e a deixa sobre seus cuidados. A Crássia, ao vê-la, pensa que será melhor ficar com ela para cuidar dos seus ferimentos, mas quando ela está prestes a curá-la, a garota se levanta e pergunta onde é que ela está. A Crássia responde que ela se encontra em um quarto da guilda e pergunta o que é que aconteceu quando ela foi atacada pelo Grêmio das Sombras. A garota se levanta rapidamente e fala que tudo é culpa daquele traidor e que ela pretende encontrá-lo e acabar com a raça dele. A Crássia recomenda que ela se deixe ou então vai morrer, mas a Olivia ordena que ela cure seus ferimentos o quanto antes, pois tem coisas a fazer. No entanto, a Cássia, muito tranquila, se recusa, já que ela não pode permitir que ela se envolva com aqueles ferimentos. A Olivia segura em seu peito e fala que ela é uma curandeira e que o trabalho dela é curá-la. Porém, Crássia apenas observa enquanto Olivia desmaia por conta da dor. Algum tempo depois, a Crássia se encarrega de lavar os seus ferimentos e percebe que ela possui muitas cicatrizes antigas, além das recentes, o que significa que essa mulher sobreviveu a muitas batalhas. Afinal, trata-se da Olivia, uma das melhores espadachins de Fizel, o que a faz se perguntar o que teria acontecido para deixá-la naquele estado. Ao terminar de lavar os seus ferimentos, ela usa magia para curá-la. E no dia seguinte, na biblioteca, o Alec se encontra buscando informações sobre a masmorra arcana. Porém, seus pensamentos são interrompidos por uma garota à sua frente, que o chama por um apelido carinhoso e ele pergunta a quem ela está se referindo. A garota responde que tá falando com ele, comentando que já faz um bom tempo que ela tá esperando que ele o note. O Alec se desculpa e pergunta o que ela quer. Ela responde que a cafeteria fica logo ao lado e que gosta muito de milkshakes de morango. O Alec entende o que ela tá pedindo e depois de um tempo que eles vão pra cafeteria, a gente descobre que na verdade isso aqui não é uma garota não, é um garoto. O nome dele é Logue e o desgraçado come demais. Ele se apresenta como membro do Nameless. O cara já comeu mais de 5 milkshakes de morango e ainda tá pedindo mais 5. Mas o que surpreende ainda mais o Alec é saber que ele é desse grupo de Ranking S. E enquanto Logue comenta que ficou sabendo que o quarto membro do Last Period havia retornado e que o grupo rapidamente foi promovido ao Ranking S. Isso acabou despertando a sua curiosidade. E o Alec então pergunta o que ele descobriu ao falar com ele. O Logue menciona que ele é perfeito para preencher a lacuna, perguntando se ele tem interesse em se juntar a eles, já que eles querem fazer um ataque à masmorra. No dia seguinte, a Crássia repreende o mestre da guilda por estar sentado como se nada estivesse acontecendo, enquanto a maldita Olivia tá treinando quando não deveria. Ele responde que ela não lhe dá ouvidos e que, além disso, se recusa a fornecer informações sobre quem a deixou nesse estado. Olivia, toda retardada, ordena que a Crássia cure logo seus ferimentos, para que ela possa ir embora daquele lugar. A Crássia diz seu nome e ordena que ela a chame por ele, enquanto o mestre da guilda ordena que Olivia conte o que diabos aconteceu, mas ela continua se negando e ele começa a perder sua paciência. Porém, a Crássia pede para que ele vá embora, pois ela mesma vai curar os ferimentos. Ao fazer isso, ela trata rapidamente as feridas da Olivia, que comenta que Crássia é a única pessoa que não lhe perguntou o que aconteceu. A Crássia se lembra de como ela havia mencionado um traidor, mas prefere não dizer nada. Ela comenta que apenas faz o que pode, e se ela vier precisar de ajuda, basta apenas pedir. Caso ela mesma não consiga ajudar, ela vai procurar alguém que possa. A Olivia se ajoelha e pede desculpas, pois tratou ela de forma muito rude, quando a culpa, na verdade, é da sua própria fraqueza
fraqueza, e apesar disso a Crassia ainda tá ajudando. Nesse momento, Crassia dá um beijo na sua testa, e a Olivia fica nervosa, perguntando o que foi aquilo. A Crassia comenta que é um tipo de magia curativa, que ajuda a relaxar. A Olivia se lembra que sua mãe fazia o mesmo, e pouco depois, ela avisa a Crassia que está com um pouco de sede. A Crassia lhe oferece uma xícara de chá, e a Olivia agradece, e confessa que também tá com um pouco de fome. Então a Crassia se despede para buscar algo para ela comer. Enquanto isso, em outro lugar, o Alec conta aos rapazes que o sujeito chamado Logs, de Nameless, propôs um ataque à masmorra. Ao ouvir o nome, Ornest reconhece que se trata do maluco dos doces, e comenta que provavelmente sua aparência o pegou desprevenido. Mas ele não pode se deixar enganar, já que segundo o que dizem, ele é até mais velho que todos eles juntos, já que Logs na realidade é um elfo. O Ornest pergunta se há mais informações sobre a masmorra, porque até onde se sabe, Nameless está lidando com a masmorra do labirinto. O Alex se lembra de que ele havia contado, e que eles estão atravessando o piso 72, o penúltimo piso. Eles podem ficar com o núcleo em troca de ajuda, já que na verdade eles precisam devolver ao Grêmio das Sombras o que fizeram com sua companheira. O Alec entende que eles precisam derrotar o Grêmio das Sombras, e por isso estão pedindo ajuda, para que dessa forma eles possam cuidar da masmorra enquanto eles se vingam. O Logs confirma isso e lhe entrega um núcleo do piso 72. O Alec mostra o núcleo aos demais, e o Ornest avisa que aquilo tudo tá cheirando muito mal. A Yorha comenta que Logs é um pouco estranho, mas é o que mantém a guilda Nameless funcionando, e duvida muito que ele esteja mentindo. Nesse momento, o Ornest pega o núcleo e fala que prefere partir pra ação. Ele fala pra galera que a Crassia tá com o mestre da guilda, cuidando de um integrante do Nameless, então é melhor investigar. Ao se dirigirem à guilda, por coincidência, a Misha aparece correndo desesperada, aliviada ao encontrá-los, já que ela tava justamente à procura deles, e ela avisa que algo aconteceu com Crassia, e rapidamente eles se reúnem com ela. Crassia lhes conta que colocaram substâncias de procedência duvidosa em seu corpo, basicamente fizeram Boa Noite Cinderela com ela, então a Olivia fugiu. Provavelmente ela foi pro labirinto, e sem estar completamente curada. O Ornest manda logo um "e daí?", e a Crassia revela que o Grêmio das Sombras está naquele labirinto, porém ele responde que aquela mulher é bruta, é uma espadachim de ranking S, então ele duvida muito que ela tenha sido derrotada uma segunda vez, e caso isso venha a acontecer, isso não é problema dele, e por isso ele recomenda que ela se acalme, já que nem sequer a conhece. Mas nesse momento, Crassia revela que Olivia mencionou algo sobre um traidor, que significa que o perigo não está apenas no Grêmio das Sombras, há algo que não bate. A Olivia basicamente conseguiu escapar porque curou suas pernas, por isso ela não pode simplesmente abandoná-la, já que foi sua responsabilidade, e se tiver que ir sozinha, ela vai. Porém, antes de sair da guilda, como já era esperado, tá todo mundo lá com ela. Eles não pensam em deixá-la sozinha, e até mesmo Ornest comenta que mesmo não gostando, eles tinham um servicinho a resolver naquela masmorra. Então a Crassia aproveita o momento para provocá-lo, e algum tempo depois, ao chegarem ao labirinto, Ornest reclama porque dentro daquele lugar há transportadores demais, o que transforma aquele lugar em um verdadeiro labirinto. De repente surge Marbel, e ao abraçar o Alec, pergunta o que é que ele tá pensando. A Yorha já fica furiosa ao ver que tá tocando no seu futuro marido, e pergunta a Marbel o que é que ela tá fazendo ali. Ela responde que obviamente veio ver o seu querido Alec, mas logo depois ela fica um pouco mais séria. Ela deixa claro que ficou sabendo sobre a Olivia, e por isso foi até a masmorra, pois queria convencê-la. Mas infelizmente ela não chegou a tempo, então agora vai unir força com eles temporariamente. E o Log também havia pedido para que ela se juntasse ao ataque junto de Nameless e Last Period. Mas acima de tudo, a verdade é que ela morre de vontade de voltar a ver a poderosa magia do Alec. A Yorha já tá furiosa e ordena que ela vá embora, porque com os 4 já é mais que suficiente. Eles não são como Nameless, eles têm sua própria dinâmica de equipe. O Alec pergunta ao Ornest ao que ela se refere, e ele revela que o Nameless atua como 4 aventureiros independentes, e foi o Log quem se encarregou de uni-los em um grupo único. Mas cada um segue por conta própria, e se não estão dentro de uma masmorra, eles nem sequer conversam entre si. A Marbel pede para que por favor ajudem a Olivia, pois sabe perfeitamente que ela tá passando por um momento bem difícil. Embora ela seja silenciosa e muito estoica, ela é sua melhor amiga, então ela pede para que salvem ela, já que eles não quiseram deixá-la se juntar ao seu grupo, e ela vai embora logo depois para informar o mestre da guilda sobre o que tá acontecendo. Ao partir, o Ornest entrega uma arma secreta ao Alec, e depois de algumas palavras motivacionais, eles se transportam pro piso 72. Assim que chegam, a Crassia se encarrega de modificar um círculo de teletransporte, pois caso eles se separem, eles vão poder se unir novamente. Porém, o Ornest começa a provocá-la, falando que antes ela tava chorando como um cachorrinho, e a Crassia, irritada, acaba chutando ele. Ele acaba caindo em uma armadilha de teletransporte, e o Alec até tenta ajudá-lo, mas ele também cai nela. Então, o grupo acaba separado por pura idiotice. Rapidamente, o Alec começa a lutar contra um grande grupo de monstros, e um deles o ataca por trás. Mas, surpreendentemente, a Crassia
Crassia intervém e pergunta ao Alex se ele gostou da sua arma secreta, um anel de Mobius. Ele limita a distância que duas pessoas podem se afastar, ou seja, por mais longe que ele seja teletransportado, ele não vai poder se distanciar muito dela. O Alex responde que já esperava que algo assim acontecesse, embora não tão rápido, e a Crassia pergunta se ele não tá preocupado com a Yorra, e brinca com ele, perguntando se ela não é o suficiente. O Alex fica nervoso, mas ela deixa claro que está apenas brincando. Ela diz que ele não precisa de fato se preocupar com a Yorra, já que o idiota do Ernest sabe lutar bem. Depois disso, os dois continuam avançando, derrotando uma grande quantidade de monstros, e o Alex percebe que Crassia luta muito bem com a espada. Ela revela que depois de ficar naquele piso anti-tanque, ela começou a treinar, já que preferia morrer a permitir que o idiota do Ernest zombasse dela por ser inútil. Enquanto avançam, eles encontram algumas bandagens, e entendendo que Olivia deve estar por perto. Enquanto isso, por outro lado, a Yorra e o Ernest correm por suas vidas, já que eles estão sendo perseguidos por uma enorme horda de monstros, já que aquele idiota do Ernest ativou uma armadilha manual, porque ele não consegue ver uma porta fechada sem que seu impulso de idiotice o faça abri-la. A Yorra usa sua magia para elevá-los ao topo, e o Ernest avança contra os monstros. A Yorra fortalece seus ataques com magia de apoio, e ele acaba derrotando o líder com muita facilidade, fazendo com que o restante dos monstros fuja desesperadamente. A Yorra o parabeniza, falando que ele é impressionante, que é um gênio. Ele responde que já sabe disso, mas que ela deveria dizer isso com mais frequência pro Alex, já que ele ainda precisa recuperar um pouco da sua confiança, embora depois ele se lembre que a Marvel vive grudada nele, então talvez isso nem seja muito necessário. Isso só deixa a Yorra ainda mais irritada, mas de repente eles se surpreendem. Eles se deparam com o cadáver do chefe do piso, que tá morto com um único golpe de espada. A Yorra se pergunta quem poderia ter feito algo assim, e o Ernest empolgado responde que só existe uma pessoa capaz disso, o Merialdiel. Ele é o mestre da espada, e por falar nele, ele tá sendo parabenizado por um membro do grupo das sombras, já que ele acabou com o chefe do piso e também com a espadachim Olivia, que é alguém reconhecida por ser extremamente poderosa. Meria responde que ambos são velhos conhecidos e por isso ele conhece bem o estilo dela, mas o membro do Grêmio das Sombras entende o motivo dele ter ficado assustado ao vê-lo, mas o que ele não consegue compreender é porque ele tá colaborando com ele, sendo um conhecido espadachim de ranking S da guilda. Meria responde que apenas compartilha o mesmo objetivo do Grêmio das Sombras, e embora ambos tenham desejos muito diferentes, o membro do Grêmio pergunta qual é o desejo dele. Meria responde que é se tornar mais forte, alcançar o seu máximo potencial, e para isso ele precisa se forjar em combate. Nesse instante, outros membros do Grêmio das Sombras avisam sua líder Glória que há intrusos no piso 72. Meria espera que entre eles esteja aquilo que ele deseja, enquanto a Glória ordena os seus homens que acabem com os intrusos, e sem perder tempo ele devora um núcleo. Enquanto isso, do outro lado da tela, Crassia e Alec conseguem se reunir com a Olivia. Ao vê-los, a Olivia entende que foi o mestre da guilda quem os enviou ali, e pede pra Crassia curar os seus ferimentos, mas ela se recusa, pois não é tão estúpida quanto antes. Diante dessa recusa, a Olivia se dirige ao Alec e pede pra que ele a cure, mas ele responde que não pode usar magia de cura, e a Olivia reclama, enquanto Alec explica a Crassia que não quer levá-la de volta por ódio ou algo do tipo. Ela é alguém que se mantém calma sempre, mas agora ela foi atrás dela completamente alterada, porque não queria abandoná-la. A Crassia se enfurece ao ficar envergonhada, enquanto a Olivia responde ao Alec que já sabia disso, e foi justamente por isso que fugiu. Mas se não vão curá-la, então é melhor que não atrapalhem a ela. E enquanto se afasta, ela se desculpa com a Crassia por não poder retribuir o favor. A Crassia, irritada, comenta que é por isso que ela odeia espadachins, já que eles sempre dizem esse tipo de idiotice. Ela ordena ao Alec que não permita que ela fuja, falando que embora preferisse não fazer as coisas dessa forma, já envolveu seus companheiros nisso e não pretende deixá-la ir a lugar nenhum. Pelo menos não até ela contar o que diabos ela veio fazer ali. A Olivia responde que tá ali pra terminar as coisas do seu próprio jeito, e Alec pergunta se isso tem a ver com o Grêmio das Sombras, mas ela responde que jamais perderia pra idiotas como eles. Ela tá ali simplesmente pra resolver um assunto pessoal e vai matar aquele maldito traidor que foi o seu mestre. Agora eles já deveriam estar satisfeitos com a resposta, e ela pede pra que saiam do caminho, e ao entrar em um círculo mágico de teletransporte, ela lembra a eles que não devem se colocar em seu caminho. Crassia corre rapidamente até ela e os três são teletransportados para outro local, onde são emboscados por um enorme grupo de monstros. O Alec avança imediatamente contra eles, e Crassia, ao perceber que não tinha outra opção, decide curar Olivia, pois o Alec não consegue derrotar todo mundo sozinho. Ela vai levar algum tempo para modificar o círculo de teletransporte, e após ter seus ferimentos curados, a Olivia se junta ao combate, avisando que, pelo menos por enquanto, eles vão trabalhar em equipe, mas ela logo percebe que o Alec não tá se saindo tão bem assim, enquanto ele se surpreende por não conseguir acompanhar os movimentos da Olivia, que o avisa que ainda lhe falta muita prática. A Crassia informa que é hora de sair daquele lugar, mas de repente o teletransporte falha
falha e eles entendem que aquela é uma armadilha mortal, já que tem um campo anti-magia, e os monstros começam a cercá-los cada vez mais. A Olivia pede pro Alex se esforçar um pouco mais, e enquanto avança contra os monstros, derrotando eles com muita facilidade, e ele se surpreende bastante, pois ela é de fato um espadachim rank S. Ela é silenciosa e focada, o completo oposto do Ornest. O Alec não pretende ser subestimado, então avança contra os monstros, e a Olivia ao vê-lo o parabeniza, comentando que ele tem talento, mas não sabe aproveitá-lo, já que ele ainda não domina completamente a sua arma, e ela deixa bem claro que sua espada é uma extensão do seu próprio corpo, e que ele deve usá-la para que se mova em perfeita sintonia com ele. Enquanto Alec recebe os conselhos, a Crassia se encarrega de procurar o Devorador de Magia, pois caso contrário eles vão perder toda a energia naquele lugar. A Olivia pergunta a Crassia onde que tá o Devorador de Magia, e ela revela sua localização, mas o caminho até lá tá sendo bloqueado. Mas isso não é muito problema para Olivia, que avança contra os inimigos, enquanto o Alex se encarrega de atrair a atenção do restante dos monstros. Ele acaba provocando um pterodáctilo gigante, que o persegue desesperadamente por todo o local. O Alec o ataca, mas o monstro prende a sua espada, fazendo com que ele sinta a força desse monstro. Sem muitas opções, ele decide fugir, guiando o monstro para que ataque os outros, assim eles vão se matar. No entanto, o monstro arranca a cabeça do ogro com muita facilidade, e o Alec, ao entender que o desgraçado não vai deixá-lo em paz, decide ficar sério. Enquanto isso, a Olivia consegue encontrar o Devorador de Magia e rapidamente se livra dele. Ao recuperar sua magia, a Crassia volta a trabalhar no círculo mágico de teletransporte, avisando o Alec que é hora de dar o fora dali. Embora ele, antes de ir embora, decida se vingar um pouco. Ele usa sua magia para se vingar, e a Olivia entende que o garoto é um mago e sorri. A Crassia ordena que eles mexam o traseiro de uma vez por todas, e os jovens conseguem entrar no transporte, saindo daquele local. Ao estarem fora de perigo, a Olivia pergunta ao Alec por que ele não disse a ela que era um mago e não um espadachim. Ele se faz de idiota, enquanto ela fica irritada, já que agora seus conselhos parecem estúpidos. Apesar disso, Alec a faz saber que é muito grato por eles, e que agora o importante é que ela está sã e salva. No entanto, Crassia responde que isso é mentira, porque a magia de cura não é perfeita, e se ela não se cuidar, suas feridas voltarão a se abrir. Ela vai acabar pior do que antes, então ela se dirige a Olivia, e avisa que antes havia comentado sobre um traidor que matou sua mãe, e então Olivia lhes revela que quando ela era pequena, ao morrer, a sua mãe ficou sozinha. Mas então o Meriadiel apareceu. Foi ele que lhe ensinou tudo sobre esgrima, e embora ela jamais tenha conseguido esquecer sua mãe, ela conseguiu ser feliz, porque o Merea era como um pai para ela. Ela confiava nele e o admirava mais do que qualquer outra pessoa, até o dia em que ele lhe revelou a verdade. Quando se encontravam reunidos no labirinto, ela emocionada comentou que havia ficado mais forte, e Merea a parabenizou, falando que ela havia se tornado mais forte do que ele esperava. No entanto, era exatamente isso que ele procurava, e em seguida ele avançou contra ela, e ao deixá-la à beira da morte, ele decidiu revelar que foi ele quem matou sua mãe. Após investigá-lo, ela descobriu que sua mãe fazia parte do mesmo grupo que ele, e ela passou anos buscando o responsável pela morte da sua mãe, mas acabou descobrindo que ele era o seu próprio pai, ou pelo menos quem ela considerava ser o seu pai. Esse homem lhe arrancou toda a confiança e boas lembranças que ela havia construído, no dia em que gravou em seu corpo aquela cicatriz, e agora isso é tudo que lhe restou. O Alec tira sua túnica e coloca sobre a Olivia, comentando que embora quem tenha ensinado ela a lutar foi alguém que ela odeia, a luta dela é muito bonita, e ele sabe perfeitamente como é a sensação de não lhe restar nada no mundo, mas por sorte seus companheiros lhe ensinaram que ele estava errado. A Olivia responde que ela não tem companheiros, embora o Alec a avise que Logue havia comentado que tinha contas a acertar com alguém. A Crassia menciona que quando a examinou na guilda viu todas as cicatrizes pela qual ela passou. A magia curativa não pode curar cicatrizes antigas, mas ela pode se encarregar de curar suas feridas futuras, afinal ela é uma boa curandeira. A Olivia fica comovida e avisa que sabe perfeitamente que o Logue e a Marbel só queriam ajudá-la, mas eles não conhecem o quão terrível pode ser o mestre da espada, e o Alec responde que nesse caso eles só precisam acabar com tudo de uma vez, e já que eles estão ali, eles vão lutar ao seu lado, em vez do Logue e da Marbel. A Olivia começa a chorar, enquanto a Crassia lhe dá um beijo na testa, conseguindo acalmá-la. Enquanto isso, em outra parte do labirinto, Ornest reclama daquele lugar, já que tá cheio de armadilhas. A Yorha responde que eles não passariam por tantos problemas se ele não ficasse ativando todas elas. O que mais a preocupa é a pessoa que deixou o monstro-chefe naquele estado, e o Ornest comenta que se o mestre da espada estiver ali, ele deve estar lá no último andar. E é nesse momento que o Ornest pede para que a Yorha fique em silêncio, e após um tempo, os capangas do Grêmio das Sombras se deparam com eles. O Ornest os avisa que eles são exatamente como ele imaginava, embora ele não esperasse que eles comessem os núcleos. O pessoal do Grêmio das Sombras pensa que vai ser bastante fácil derrotar esses aventureiros simples, mas de um momento para outro, os caras
simplesmente acabam com eles facilmente, avisando que comer núcleo não vai os tornar mais fortes. O Ernest pergunta se por acaso o que eles querem é o núcleo do labirinto. Embora ele se recuse a colaborar, a Yorra aperta seu pescoço com magia, e ele rapidinho confessa que eles estão atrás disso mesmo. A Yorra pergunta o que ele sabe sobre o mestre da espada, e ele responde que esse sujeito é absurdo, já que ele acabou derrotando o chefe do Undyne, a mulher do Nameless, por conta própria. Os jovens chegam à conclusão que é melhor se reunir com Alec e voltar pra guilda pra prender esses bastardos. Mas nesse momento a Yorra começa a ouvir um ruído muito estranho, e enquanto isso o sujeito do Grêmio das Sombras avisa o Ernest que ele se enganou ao pensar que comer núcleos não os torna mais forte. Ao liberar todo o seu poder, ele acaba destruindo o chão, fazendo com que seus companheiros caiam no abismo, mas isso não importa. Ao se libertar das correntes, ele captura a Yorra e vai embora do local, emocionado já que ele não esperava encontrá-la ali no meio do labirinto, e era exatamente o que ele tanto desejava. O Ernest vai atrás dele, enquanto o outro rindo responde que o siga até o andar 73, onde vão lutar pelo núcleo. Por outro lado, o grupo do Alec avança e ele conta a Olivia a história da sua vida. Ela comenta que na verdade ser um aventureiro combina muito mais com ele do que ser um mago da corte. Algum tempo depois, ao chegarem ao ponto de encontro, os jovens ficam preocupados, pois não veem os outros em lugar nenhum. E tanto a Yorra quanto a Crassia haviam combinado de se reunirem naquele local, caso eles se separassem. Mas de repente eles sentem uma corrente de ar, e ao investigar eles se deparam com um enorme buraco. O Alec se pergunta o que foi tão poderoso capaz de causar uma cratera daquele tamanho, já que os muros e as paredes das masmorras são reforçados com magia. A Olivia não perde tempo e desce para investigar, e ao encontrar algo lança pro Alec, que ao pegar, entra em estado de alerta ao perceber que se trata da boina da Yorra. Por sua vez ela desperta e pergunta ao Grêmio das Sombras porque eles ainda não acabaram com ela. A Glória se desculpa pelo quão bruto foi seu companheiro, embora lamente informar que não vão revelar porcaria nenhuma. Ainda assim a Yorra insiste, já que ela ficou curiosa porque eles parecem conhecer ela, mas ela não conhece ninguém. Então a Glória se aproxima e ri, dizendo que ela é apenas uma garotinha acuada e que muito em breve vai parar de bancar a durona. Mas nesse momento Meireia ordena que parem, pois ele não tem tempo para assistir às suas perversões. Yorra por sua vez se surpreende ao ver o mestre da espada, que comenta com os outros que ele já deve estar se aproximando. É bem nesse momento que Ernest avança contra o sequestrador da Yorra, e ao se livrar dele parte para cima de Glória, que se defende facilmente como espada de mana. Glória ordena que seu subordinado se levante de uma vez por todas, e enquanto isso ele se levanta furioso e agradecido por ter comido muitos núcleos, já que caso contrário aquele ataque teria matado. E ao notar a pulseira do Ernest, rapidamente ele a retira da Yorra. O Ernest enfurecido pergunta por que ele conhece a Yorra, e além disso, porque parecia que eles queriam justamente ela. Mas nesse momento Glória interrompe, avisando que é hora de trabalhar, e seu capanga nocauteia a Yorra e avisa ao mestre da espada que é hora de dar o fora. O Ernest fica revoltado, declarando que vai fazer todos sofrerem um tormento eterno. Ainda assim, Glória o impede de segui-los, avisando que ele é um dos mais famosos do Grêmio das Sombras e que será bem difícil derrotá-lo e ainda ir atrás daquela garota. O Ernest percebe que aquela espada dele não é o artefato, e embora ela seja muito estranha, não é nada comparado à sua lança. Por isso ele consegue quebrá-la e atravessar Glória. Ele tenta ir atrás da Yorra, mas nesse momento Glória se levanta mais uma vez e enfurecido avisa que vai matá-lo. O Ernest se pergunta como que ele tá vivo, mas então ele começa a agir de uma forma muito estranha. Depois ele se acalma um pouco e após conjurar alguns malefícios estranhos, ele regenera o seu corpo com magia de sangue. Ele se apresenta e logo depois pede desculpas ao Ernest, mas afirma que é hora de matá-lo. O Ernest analisa a situação e percebe que ele usou o próprio sangue para reparar sua espada. Ele também nota que foi usado um tipo de magia que ele não reconhece, mas que lhe parece um tanto interessante, embora não o suficiente para deixá-lo viver. Agora a única coisa que ele quer saber é quantos buracos ele precisa fazer nesse maldito para que ele possa parar de se mover. Então ele avança direto e o atravessa, mas como se não fosse suficiente, ele continua com outra. No entanto, algo não tá certo. O cara simplesmente começa a mudar de personalidade, zombando como um louco. Ele acredita ter compreendido o universo e se gaba, falando que existem idiotas que não compreendem a realidade e que nem mesmo arrancando sua cabeça eles conseguiriam entender. Ainda assim, a sua magia de sangue é famosa, já que quanto mais sangue ele derrama, mais dor ele sente e mais forte ele se torna. Atacá-lo com a lança já não é o suficiente, e nesse momento ele contra-ataca. O Ernest até consegue desviar, mas percebe que isso já passou de perigoso para absurdamente injusto. Ele se defende como pode, embora acabe ferido da mesma forma. A quantidade de sangue que Glória tem agora é ridícula. Como se não bastasse, ele não para. Ele começa a invocar cada vez mais armas e dessa vez surge um chicote que ele usa para castigar o coitado do Ernest. Ele o ergue no ar e o arremessa contra o chão, como se fosse um boneco de pano, e o pobre fica até
sem ar e parece não reagir. É isso justamente que o Glory adora, porque ele já havia avisado que ele vinha guardando sua frustração havia muito tempo por tudo que aconteceu, e agora ele finalmente pôde descontar. Já não resta mais nada além de eliminá-lo. No entanto, o Ornest se levanta, porque embora ele não tenha magia de sangue, o que não lhe falta são bolas. Além disso, pra ele é um insulto maltratar sua lança e sua forma de lutar. Ele então chama sua lança e a crava em uma parede. A próxima coisa que ele faz é simplesmente dar um monte de soco no cara, já que ele se cansou do espetáculo, e aqui o Ornest se lembra das suas vivências com sua equipe, especialmente quando ele treinava com o Alec. Em uma certa ocasião, o Alec o desafiou para um combate até a morte com facas. Pô, não foi exatamente assim, né? Mas enfim, o Ornest acabou aceitando o desafio perfeito, porque pra ele, o Alec era o estudante número 1. Ele queria deixar claro que era um gênio lutando e que jamais havia perdido. Mas spoiler, a vida sempre encontra um jeito de humilhar você. O Alec, é claro, sempre foi provocador e lutava de forma ofensiva, pressionando sem parar, até que ele conseguiu algo impensável, fez o Ornest recuar, algo que jamais havia acontecido. Mas por mais pressão que ele recebesse, o Ornest nunca desistia. A Crassia e Yoha só estavam observando de longe. Era muito curioso como Alec, quando se interessava por algo, se tornava perigosamente bom nisso. Antes ele usava espadas de treino, o que o deixava em desvantagem, mas agora com sua espada de luz, ele pode simplesmente oferecer uma boa luta. Mesmo assim, o Ornest não desiste e quase acabou matando a professora numa dessas, já que a arma dele saiu voando e quase atingiu ela. Mas isso lhe foi totalmente indiferente, então ele continuou lutando até que a professora os separou. Houve vários confrontos entre esses dois e graças a isso, Ornest e Alec se tornaram grandes amigos. O Alec respeitava muito a sua forma de lutar e mesmo quando ele perdia, o que era o mais comum, ele entendia isso, porque ele conhecia bem suas capacidades. Ainda assim, ele se gabava falando que era óbvio, afinal ele era um gênio. O Ornest incrivelmente sempre concordava com isso, até que uma vez ele perguntou se não era pressão demais. E agora, voltando pro presente, o Ornest simplesmente explode e Gloria por sua vez não entende nada. Ele também carrega consigo muita frustração acumulada e agora mesmo vai explicar isso da forma mais didática possível, na base da porrada. Ele comenta que o Alec é um gênio da magia ofensiva, a Yoha um gênio da magia do suporte e a Crassia a melhor curandeira que existe. Embora ele não possa usar nenhum maldito feitiço sequer, nem suporte nem cura, seu talento pro combate é muito bom e ele pretende gravar isso no cérebro dele à base de soco. Pouco lhe importa se a magia de sangue transforma ele mais forte quanto mais ele apanha, ele quer transformá-lo em pó, então ele vai simplesmente espancá-lo até que ele pare de respirar. Essa é uma solução muito simples, mas às vezes problemas complicados requerem soluções simples. Mas pro Gloria, isso tudo é conversa fiada, então ele decide mostrar sua verdadeira força. Ele se machuca de propósito, invoca um círculo mágico e o ambiente acaba se tornando pesado. Ao invocar o ritual, ele cria redemoinhos de sangue, deixando o Ornest completamente surpreso. Enquanto isso, do outro lado, o mestre da guilda tá conversando com Loki, deixando claro que o incomoda bastante o fato dele estar comendo doces pela manhã tão cedo. Embora ele não seja a melhor pessoa pra falar isso, já que vive com a taça na mão. Eles conversam sobre o Alec e o mestre da guilda acha curioso que ele tenha pedido ajuda ao grupo dele, mas o Loki responde que isso é muito normal, já que graças ao Alec o grupo pôde subir de rank. Inclusive correm rumores de que ele seja um lendário mago das 5 cores, aquele que acabou derrotando a Hydra e que pode usar vários elementos ao mesmo tempo, ou pelo menos é isso que dizem. O mestre da guilda não acredita nos rumores, ele acredita no que vê, e embora duvide de certas façanhas, ele conhece bem a Yoha e os demais, então ele não acha que isso seria impossível. Nesse momento a Marvel chega pra avisar que a Olivia fugiu pro labirinto, mas não tem problema, porque seu querido Alec foi ajudá-la com seus amigos. Ainda assim o mestre se enfurece, porque ninguém lhe informa porcaria nenhuma, e agora por causa disso, seu plano contra o Grêmio das Sombras foi direto pro ralo. Antes de ir embora, ele comenta que acredita que o Alec só consegue usar magia de fogo e raio, e a Marvel pensa o mesmo. No entanto, isso desperta algumas dúvidas, já que um mago de 5 cores deveria ser capaz de controlar mais, ou talvez simplesmente não consiga, ou talvez tenha perdido seus poderes, ninguém sabe. Então eles decidem ajudá-lo, já que o labirinto tá cheio de monstros e coisas piores. Ao mesmo tempo, Alec se reúne com Ornest e reflete o feitiço que Gloria lança. O reencontro anima o grupo, e todos acabam juntos novamente, e o Ornest por sua parte se gaba, acreditando que agora sim Gloria não tem nenhuma chance, embora ele continue com suas palhaçadas. Olivia reconhece essa magia de sangue e os alerta que isso é um grande problema. O Ornest, irritado, explica que levaram a Yoha diante de seus olhos e que um louco que comia núcleos como se fosse doce estava junto com o mestre da espada. Ele não entende por que a querem, simplesmente a levaram na direção do núcleo da masmorra. O Ornest ordena a todos para irem atrás deles, avisando que ele vai cuidar de Gloria. Embora a Crassia peça para ele parar de ser um idiota, ela tira o
bracelete e o cura, deixando claro que ela e Olivia vão atrás de Yorha, enquanto ele e Alec terão que enfrentar aquele monstro. Enquanto isso, Gloria fica revoltado, porque só vê mais e mais insetos chegando pra atrapalhá-lo. Agora é Alec quem defende o grupo, usando sua magia pra refletir os ataques de Gloria repetidas vezes, permitindo que Crassia e Olivia avancem, e graças a isso Ernest finalmente pode voltar a usar sua lança como deve. A magia de reflexo se mostra bastante útil contra certos tipos de mago, já que por mais resistentes que eles sejam, magia ainda é magia. Enquanto continuarem pressionando, em algum momento esse bastardo deve cair, ou pelo menos é o que eles pensam. Enquanto isso, o grupo do mestre da guilda começa a descobrir coisas bastante incômodas. Acontece que dentro do Grêmio das Sombras existem adoradores de demônios, e claro, eles não podiam ser um grupo de criminoso normal, né? Tinha que ter isso envolvido. Tudo acaba ficando mais sombrio quando confirmam que vários carregam selos nos corpos. Seus líderes possuem títulos e são perigosos e complicados, e não apenas difíceis de enfrentar, mas eles também são obcecados em se tornarem mais fortes, e não importando o custo. Nesse momento, Gloria libera o seu selo e invoca algo chamado Zork. Seu corpo muda de forma brutal e sua aparência se torna diretamente mais demoníaca. Em um instante, ele avança contra o Ernest, mordendo seu pescoço, embora Alec consiga afastá-lo a tempo, mas o problema agora é que sua velocidade está absurda e o Alec não consegue alcançá-lo. Ele então se vê obrigado a criar um círculo mágico muito maior, um que cubra toda a área. Dessa vez ele realmente consegue feri-lo, ou pelo menos é o que pensa, porque no fim não serve pra nada. Gloria deixa claro sem dizer nada que agora ele tá aproveitando aquilo ao máximo. Sua magia de sangue transforma o próprio sangue em mana viva e basicamente tá dizendo ao universo que enquanto continuar sangrando ele pode continuar lutando. Se esse for todo o dano que eles conseguem causar, é melhor que nem tentem, porque jamais vão conseguir derrotá-lo, e se por acaso ele se cansar, ele tem métodos pra se recarregar. Enquanto ele não ficar sem sangue, não tem como vencê-lo, e ele tem certeza absoluta disso. Então ele tá todo confiante aqui, como todo vilão antes do desastre acontecer. Ele volta a invocar suas espadas, e o Alex se defende como pode, mas cada ataque pesa mais que o anterior. Os ataques combinados acabam rompendo sua defesa, literalmente. Mas Gloria não percebe um detalhe, o Ernest já estava atrás dele, mas o problema é que continua sendo inútil. Gloria é rápido demais e rebate todos os ataques. Ele os devolve com a força absurda e zomba do Ernest, falando que ele se chama de gênio do combate, mas não passa de uma piada. Ele é apenas um moleque falando besteiras, alguém que não viveu nada, alguém sem vivência. E golpe após golpe, ele também atinge o seu orgulho, e isso não é por acaso. O Gloria não é forte desse jeito à toa, ele conquistou isso. São poucos que conseguem usar esses selos mágicos. Dentro do Grêmio das Sombras, o que move é pura determinação, e ele tá decidido a romper cada limite que colocarem à sua frente. Segundo ele, essa é a verdadeira diferença. Ele avisa o Alec pra não tentar nada, porque ele pode eliminar o Ernest quando quiser, mas enquanto ele continua se gabando, o brilho nos olhos do Ernest não desaparece. E então, em um instante, algo acontece, e o Ernest se levanta e o atravessa mais uma vez, só pra lembrar ele que ele ainda tá ali. Sua determinação desperta lembranças antigas, recordando quando treinava com um amigo naquela época, alguém que o superava em tudo e que fazia questão de lembrá-lo o tempo todo que não queria vencê-lo, porque ele sim era o verdadeiro gênio. Mesmo assim, o Ernest não desistia, ele queria superá-lo e essa foi a sua determinação. Ele treinou dia após dia com a mesma ideia, de que esse cara que se chamava de gênio iria um dia, mais cedo ou mais tarde, perder pra ele. Mas com o tempo as coisas mudaram, seu amigo ficou doente e terminou acamado, sem forças e sem conseguir comer nada. O Ernest nunca havia conseguido vencê-lo, e isso o frustrou mais do que qualquer derrota, embora no final seu amigo tenha cedido o posto, declarando ele como gênio, porque tecnicamente havia vencido, já que não podiam mais continuar lutando. Aquele momento ficou gravado no coração do Ernest, por isso agora dói quando o insultam. Não importa o que os outros digam, ele é um gênio e sempre vai provar isso, e a força com que avança fala muito mais do que qualquer palavra. Enquanto isso, Crassia e Olivia continuam procurando Yorha, mas o comedor de núcleos e o mestre da espada estão cada vez mais próximos e abrem a porta do lugar mais profundo do labirinto, alcançando o nível 73. Esse é um lugar cheio de natureza e completamente tranquilo, e o comedor de núcleos está bem eufórico e corre diretamente até o núcleo da masmorra. Ele tá completamente feliz por alcançar o seu objetivo, e o mestre da espada, é claro, não fica pra trás. E logo depois nós vemos o Alec, que já não tá mais se contendo. Na verdade, ele decide fazer algo bastante lógico dentro do próprio caos. Ele envia um feitiço de fogo diretamente pra lança do Ernest, ou melhor, diretamente pro Ernest. O Gloria percebe tarde demais que o Alex só tava fingindo, e como um bom mago, ele aparenta fraqueza pra depois ferrar com sua vida inteira. O Alec lança um feitiço extremamente brutal no Ernest, envolvendo ele completamente em chamas. O Alex se surpreende, já que ele tá literalmente queimando
próprio amigo, mas o Honest nem liga, ele avança diretamente contra a Glória, envolto em chamas, como se isso já fizesse parte desde o início do plano. Então ele começa a desferir estocada após estocada, sem dar nenhum segundo de descanso, e essa pressão toda faz Glória não suportar mais, já que ser atravessado por uma lança em chamas não é muito legal, já que as feridas se cauterizam instantaneamente, não deixando ele sangrar. O Honest arranca um de seus braços e o deixa gravemente ferido, mas ainda não acabou. Glória se atreve a questionar se ele realmente vai carbonizar o próprio amigo, mas o Honest não tá nem aí, ele só quer matar o cara. O Alec continua lançando chamas sem parar, e o Glória pensa que contra os dois juntos não tem nada que funcione. Claro, Glória também não pretende perder pra ninguém, muito menos pra alguém que ele considera um idiota, mas a força do Honest tá esmagadora nesse momento. Glória já perdeu um braço e enfrentá-lo vai ser uma tarefa bem difícil. A determinação do Honest arde mais do que as chamas ao seu redor, e por pior que pareça essa situação, ele adora. O Honest é basicamente um masoquista, e Glória é forte, e isso agrada bastante, já que se ele o derrotar, ele vai ficar um pouco mais perto do título que ele herdou. Uma vez ele desistiu, acreditando que jamais superaria a pessoa que admirava, e por isso ele tomou uma decisão que marcou sua vida. Enquanto ele destrói o corpo de Glória pouco a pouco, Honest deixa claro que o mundo inteiro vai ficar sabendo que ele vai superar o homem que não conseguiu vencer, simplesmente acumulando vitória atrás de vitória, já que ele é um maldito gênio. Glória é apenas mais uma experiência em sua lista, e ele o atravessa uma última vez. Glória já não consegue mais se levantar, por mais que tente, e quando ele cai completamente destruído, Honest lhe diz que ele não deve ficar triste, do contrário, ele deve se orgulhar por ter sido derrotado. Ele também agradece a Glória, porque ele seria mais uma página na sua lenda pessoal. O Honest se sente orgulhoso do seu amigo, e com isso a história retorna para Yorha. Ela desperta e vê algo nada agradável. O comedor de núcleos se aproxima e zomba dela, falando que é tarde demais. Ele mostra o núcleo da masmorra, aquele pelo qual seu grupo quase foi destruído, e que eles simplesmente vieram roubar, e por isso ele tá tão feliz. Mas naquele instante ele não esperava que o próprio mestre da espada o eliminasse sem hesitar. O comedor de núcleos ficou em choque, sem entender nada, mas Merea, com calma total, deixou claro que ele já se cansou de tanta conversa fiada. Yorha entra em pânico ao perceber que Merea já não precisa mais do Grêmio das Sombras, então ele ordena que ela se levante. Mas ela não entende muito bem ao que ele se refere, e Merea então fala sobre o Éden. A Yorha, assim como a gente, continua sem entender nada, mas Merea garante que se ela realmente for uma rastreadora, ela vai ver a Terra onde o núcleo da masmorra consegue desejos, o famoso Éden. Isso soa tão absurdo que Yorha tenta explicar que isso não faz sentido, mas o comedor de núcleos começa a reclamar, perguntando o que é que ele tá fazendo, pois mesmo sendo alguém forte, ele não vai sair ileso por enfrentar o Grêmio das Sombras. Mas Merea não tá nem aí pra isso, é justamente isso que ele tá procurando. Ele sempre desejou apenas uma coisa, força, e pra obtê-la ele precisa de mais experiência em combate, e por isso no final ele elimina o comedor de núcleos sem pensar duas vezes. Ele deseja enfrentar a Guilda das Sombras o mais rápido possível para poder adquirir experiência. O problema é que encontrar oponentes dignos não é nada fácil, especialmente quando eles te chamam de mestre da espada, e por isso ele decidiu criar os seus próprios inimigos, e agora nesse instante a Olivia se encontra na sala. O ódio no ar é sentido, e Merea diz que eles deveriam ter ficado em casa dormindo. A Yorha até tenta intimidá-lo, recomendando que ele fuja daquele lugar antes que os reforços cheguem, porque quando o Alex chegar no local ele vai acabar com ele sem piedade. Mas o Merea ri, achando bastante estúpido que pense que ele fugiria. Além disso, o nome que ela mencionou parece lhe interessar bastante. Ele pergunta se o Alec de quem falo por acaso tem o sobrenome de Ygritte. A Yorha se surpreende ao ver que ele sabe disso, e Merea fica ainda mais animado, pois agora tudo vai ficar ainda mais emocionante, já que o filho de Arya Ygritte veio eliminá-lo. Enquanto isso, por outro lado, Alec continua com Honest, que já não aguenta mais, ele tá completamente exausto e se desculpa por não poder continuar lutando, mas o Alec promete que vai salvar Yorha. Embora o Honest o alerte sobre algo muito importante, ele deve tomar cuidado com o mestre da espada. Eles já viram o cadáver do chefe do andar, e isso não é qualquer coisa. Há muito tempo a Rose o havia alertado que se algum dia cruzasse com o mestre da espada, era melhor nem se aproximar dele. O Honest sabe que não é ninguém para dar lições, mas não quer que seu amigo cometa nenhuma loucura. O Alec apenas ri, o tranquiliza, mas nunca diz que não vai cometer loucuras, e com isso ele parte, enquanto o Honest finalmente cai. Do outro lado, vemos Merea se encontrando com Olivia. Ela corre direto até ele, mas ele nem mostra interesse. Ele diz que não tem muito tempo para brincar, e Olivia garante que ele vai pagar com a própria vida, por ter eliminado a sua mãe. Mas nisso, a Olivia vai até Yorha e a resgata, e Crassia, por sua vez, lança uma chuva de flechas nele, mas Merea bloqueia tudo com facilidade. De repente, isso se transforma no 3 contra 1. Yorha utiliza suas correntes para imobilizá-lo, enquanto Crassia confia no plano. A
Yorra fortalece as flechas, multiplicando sua força, e elas são lançadas diretamente contra Merea. Ele tá muito calmo e usa sua espada para romper as correntes e desvia do ataque como se não fosse nada, literalmente cortando a magia. O melhor ataque fortalecido da Crassia não passa de uma brincadeira para ele. Olivia tenta atacá-lo por trás, mas ele já havia previsto tudo, já que tudo estava friamente calculado em suas mãos. Ele apenas estava testando se eram fortes. Merea insiste que Olivia deveria fugir, embora ela insista que vai arrancar sua cabeça e devolver todo o sofrimento que ele causou a ela. Mas enquanto ataca, Merea nota algo importante: as feridas dela estão se fechando. Ele pensa que contam com uma magia de suporte incrível e uma curandeira magnífica, mas para ele continuou sendo apenas um grupo de garotas. Merea então se torna implacável e Olivia começa a tremer, já que o homem não é mais o mesmo que foi gentil com ela no passado. Ela se lembra de como zombavam dela e de sua mãe, uma aventureira inútil que morreu em uma masmorra. Ninguém brincava com ela por ser adotada e ela tinha que lutar, não tinha escolha. Merea lhe ensinou que a solidão a torna mais forte, que quando você a abraça, você pode se elevar acima dos outros, até mesmo acima dele. Esse pensamento se enraizou na Olivia e ela queria força como sua mãe, como seu mestre. Ela treinou sem descanso, mas as intenções de Merea nunca foram boas. Agora ela só busca força para eliminar quem lhe tirou a sua mãe. O cara tá bem na sua frente, mas ele ainda é muito mais forte que ela e ele a fere gravemente. Crassia até tenta ajudá-la, mas suas flechas não são nada para ele. Merea repete que a solidão é a força e desembainha sua espada para acabar com as garotas. A Olivia grita para que elas fujam, no entanto o ataque chega e tudo teria terminado se Olivia não tivesse se levantado rapidamente para interceptar o ataque. Ela acaba recebendo múltiplos cortes no processo, ficando à beira da morte. Crassia tenta acalmá-la e cura suas feridas, mas ela já não tem mais forças. A última coisa que ela diz é que Merea tem razão, ela é fraca, mas se voltar a ficar sozinha obterá essa força. No entanto, ela prefere continuar sendo fraca e fala às garotas que se ficarem ainda poderão vencer. No céu, a Olivia vê o Alec cair e tudo fica em suas mãos. O Alec cai com a espada pronta, enfrentando Merea. Esse agora é o único que consegue sustentá-lo em um duelo. Merea o analisa e confirma quem ele é, enquanto Alec avança com fúria, já que ele viu sofrer alguém que confiava no próprio Merea. Mas o Merea fala pra ele que ela não passa de uma fraca e que tudo é culpa dela. O Alec volta a atacar, mas a velocidade dele é extraordinária. Ele entende que Alec é um mago e por isso lutar com a espada não faz sentido e recomenda que se vai lutar, é melhor que ele não se limite. O Alec responde e invoca sua magia mais forte, avançando contra o Merea. Resistir não é fácil, mas o Merea consegue repelir o ataque, cortando ele em dois. Todos ficam em choque, enquanto o Merea sorri, avisando o Alec que ele é um aventureiro perfeito, mas que ele não é um bom guerreiro, já que ele não consegue sentir intenção assassina em sua magia. O Alec manda ele calar a boca, porque se o que ele quer é ver magia, é melhor ele não tirar os olhos dele. Yorra já entende o que se aproxima e Alec se prepara para fazer algo extremamente perigoso. Ele mesmo já se desculpa mentalmente com o Ornest, porque sim, ele vai cometer uma loucura. Ele recita um feitiço com calma e liberta a mana dentro de si, deixando ela fluir. Yorra tenta detê-lo, mas não tem como. Alec diz a Merea que aquele é o último momento da sua mana original. Ele sempre soube que não venceria um combate corpo a corpo, mas não se importa com o preço. Ele não vai deixar com que levem a Yorra e libera o seu feitiço definitivo, a quebra de limites. O seu corpo se enche de mana e toda a área sente isso, e o Alec esvaía o seu próprio mana do seu corpo, preenchendo ele com o do ambiente, forçando algo que não deveria ser possível. Um estado que só ele pode usar, transcendendo os elementos: fogo, água, raio, vento e terra. Agora ele pode usar todos os elementos ao mesmo tempo. No entanto, como já é normal nesses animes, quando a coisa começa a ficar interessante, eles mandam um flashback pra cortar o clima. Aqui é explicado que mana funciona como sangue, e se alguém tem um tipo diferente do seu e você tenta absorvê-lo, basicamente é como se envenenar. A diferença é que enquanto o sangue é um só, existem dezenas de milhares de tipos de mana. Em resumo, obter mana do exterior é impossível, ele sempre deve ser gerado dentro de si, ou pelo menos é assim que funciona nesse mundo, até que o Alec apareceu e mudou isso. Enquanto Ornest estava nos andares mais profundos da masmorra da capital, ele se deparou com uma informação bastante interessante. O chefe daquele local era a Hydra, e ela possuía várias cabeças com elementos opostos, algo extremamente complicado de enfrentar. A Yorra sabia que o Alec podia usar fogo e raio, e então, entre os três, eles precisavam cobrir o restante dos elementos. A Crassia decidiu usar vento, pois tem afinidade com ele, enquanto a Yorra ficou com terra e água. No entanto, ela não é boa em magia ofensiva, e também tem o Ornest, mas ele não sabe fazer porcaria nenhuma além de lutar. Ele é um completo inútil em magia, que nem sabe receber golpes, bastante representativo pra ser sincero. Com todas essas informações, o Alec começou a analisar algo muito importante: a magia estava em toda
parte, na academia, na masmorra e no próprio ambiente. O seu corpo era um recipiente de mana, que normalmente servia apenas para expulsá-lo, mas se ele também pudesse inserir mana em seu interior, então ele poderia usar a mana ao seu redor. Ryoha comentou o óbvio, isso iria o envenenar, porque o mana interno rejeitaria o externo. No entanto, Alec entendeu algo completamente diferente, não era veneno, era apenas o corpo dele acreditando que fosse, e enquanto essa conversa se tornava absurdamente profunda, Hornet só ficava irritado porque não entendia nada. Ainda assim, Crassia e Hornet advertiam o Alec que isso era extremamente perigoso, mas ele, é claro, como protagonista da história, decidiu ignorar elas completamente e foi praticar. Mas como seus amigos já estavam acostumados com seu histórico de loucura, eles sabiam que mesmo sendo uma ideia suicida, aquele cara era louco o suficiente para fazer isso, e provavelmente ele iria conseguir. E é assim que nós voltamos pro presente, onde Merê observa com muita atenção a estupidez monumental que o Alec acabou de cometer. Esse é seu feitiço original e somente ele pode usá-lo. Ele consegue controlar todos os elementos ao mesmo tempo, e seu ataque é uma combinação brutal de cores lançada diretamente contra Merê. O primeiro ele consegue desviar, mas com o segundo ele acaba sendo ferido. O Alec tá bem animado demais para falar a verdade, então ele começa a lançar rajadas de vento para pressioná-lo, mas isso apenas diverte o Merê. O sujeito ri freneticamente diante do perigo, e em um momento desse chega a cortar um tornado, porque aparentemente a física também desistiu de existir. Isso também acaba chamando a atenção do Alec, que se lembra do seu mestre. Merê avisa que conhece o Eldas, mas recomenda que apenas o esqueça e pare de procurá-lo, já que qualquer outro poderia procurar o Eldas, mas ele não, especialmente porque ele não contou como sua mãe morreu, pois na verdade uma simples doença jamais poderia acabar com alguém como ela. O Alec exige que ele dê respostas, embora o Eldas decida encerrar a conversa ali mesmo, pois mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir a verdade. Quando isso acontecer, vai ser bastante divertido, claro, se ele conseguir sobreviver. Merê então tira o núcleo da masmorra e o ativa, e o poder que começa a emanar é assombroso. Ele recomenda que Alec dê seu melhor, porque seu feitiço também não vai durar muito. Enquanto isso, o mestre da guilda encontra o Hornet e comenta o quão maluco da cabeça deve ser aquele lendário mago das 5 cores, mas a Marble apenas se empolga. O Hornet comenta que usar esse tipo de feitiço é como disparar tiros de canhão, usando seu próprio corpo como canhão. Ele só pode ser feito por um tempo limitado e se exceder, vai ficar completamente destruído. Por essa razão, ele tenta se levantar para ajudar o seu amigo, embora mal consiga ficar de pé. Enquanto isso, o mestre da guilda tá impressionado, já que ao ver Glória, alguém com um título, tenha sido completamente derrotado por um ranking S recém-promovido. Então ele decide chamar outra pessoa para cuidar do assunto, e nesse justo momento aparece o enterrador. Ele usa um caixão, pegando o corpo destroçado de Glória e colocando dentro dele, levando ele pra sabe sei lá onde. No entanto, o verdadeiro problema continua sendo o Merê, pois embora o Alec seja um gênio, ele não vê vida fácil contra esse mestre da espada. O núcleo da masmorra não é um núcleo qualquer, é o coração de tudo, aumentando a mana de forma brutal. Merê, mesmo lutando sozinho, tem a força de vários homens, além de ser um espadachim absurdo, que também pode usar magia. A luta se torna completamente complicada pro Alec, e Merê pressiona sem parar, enquanto ele mal consegue se manter usando o Reflect. Olivia observa a situação e percebe que Merê tá usando o Mana Blast, o seu único feitiço ofensivo, e embora seja simples, ele é devastador. O Alec, por sua vez, está prestes a se esgotar, e o tempo corre e seus ataques combinados já não estão mais funcionando, já que o Merê simplesmente os corta. Nesse momento, Crassia grita que é hora de agitar o ninho de monstros, e o Alec entende isso rapidamente, então ele invoca sua espada, o que faz o Merê sorrir. Mas justamente quando ele ataca, Crassia ativa o Devorador de Magias, o feitiço de Merê é cancelado, e quando os dois ficam presos em um combate de espadas, Alec é derrubado com muita facilidade. Merê comenta que isso é uma perda de tempo, mas o Alec não luta sozinho, e nesse momento ele toma uma poção e se levanta. Dessa vez ele se adapta ao combate e resiste e aprende. O problema é que seu limite se aproxima, restam apenas 5 minutos, mas ele se lembra das palavras de Olivia, ele não deve superar o inimigo, a espada deve se tornar parte do seu corpo e deixá-la fluir. Assim ele consegue, chegando até mesmo a cortar o rosto do Merê, que se surpreende e se diverte bastante. Ele reconhece que ele não é apenas um mago de primeira, mas também um rival digno com a espada. Rapidamente Merê avança direto contra o Alec, mas Olivia aparece, aproveitando a oportunidade perfeita. Ao cortá-lo, ela pergunta por que ele a acolheu e depois a descartou como se não fosse nada. Ele responde que se ela conseguir derrotá-lo, ele vai revelar toda a verdade. E a Olivia, gravemente ferida, continua avançando. O Alec volta a apoiá-la e eles lutam juntos. O detalhe é que o tempo passa e o Alec acaba ficando paralisado, já que o feitiço terminou. Agora ele está prestes a morrer, mas esse era justamente o plano. A Crassia desativa o Devorador de Magias e por um
um segundo deixa Merea exposto. O Alec rapidamente começa a conjurar os seus raios, no entanto ele fica exposto a um ataque direto, mas a Yor intervém, conjurando sua barreira para protegê-lo. O Merea recebe o ataque a queima-roupa, mas isso não é o suficiente para detê-lo e ele tenta contra-atacar com o seu Mana Blast. Porém, a Olivia intercepta o ataque, impedindo ele de conseguir usá-lo, e o Alec aproveita o momento e crava mais uma habilidade no Merea, mas ele nem se abala e com a determinação esmagadora decide acabar com todos. Mas justamente nesse instante a flecha de Crassia atinge o seu peito e o Merea fica chocado e bem enfraquecido, recuando sorrindo, já que durante todo esse tempo a quebra de limites e o devorar magia eram apenas distrações para que a verdadeira ameaça que era a Crassia pudesse matá-lo. Ela recomenda que Merea não faça nada estranho, porque é impossível errar essa distância, e ele sabe perfeitamente disso, por isso entrega um núcleo a eles, avisando que aquela é a recompensa. A Yorha menciona o Éden e avisa a Crassia que era por isso que o Grêmio das Sombras estava procurando por ela, revelando que o Éden é um lugar onde supostamente os desejos são concedidos, e que só ela é capaz de vê-lo. Merea confirma, os núcleos da masmorra não servem apenas para amplificar magia, cada um possui vontade própria, embora não seja nada fácil conseguir ouvi-los. Aos poucos eles conseguem escutar suas vozes, e esses são os rastreadores. Os núcleos das masmorras contêm a vontade de Adão, e ao reuni-los descobre-se o caminho para o Éden. A Olivia pergunta ao seu ex-mestre como diabos ele fez tudo aquilo apenas por isso. Embora Merea responda que está dizendo a verdade, essa é a verdade que ele pode contar. Enquanto isso, o Alec, que tá quase morrendo, exige mais respostas, porque Olivia quer acertar as contas com ele, e se ele é seu mestre, deve respondê-la. Depois de pensar, Merea pergunta se eles conhecem a síndrome da masmorra. Crassia menciona que é quando as pessoas se transformam em monstros, uma condição difícil de curar completamente, embora possa ser contida. Merea conta que muitos anos atrás ele fazia parte de um grupo e a mãe da Olivia era a mulher mais forte e especial, cheia de energia. Como espadachins que eram, eles viviam pelas masmorras. No entanto, aquele dia horrível chegou. A mãe dela se transformou em um monstro e para tirá-la daquele sofrimento, ele atendeu ao seu desejo, matando ela ali mesmo. Mesmo assim, ele se sentia responsável e acabou abandonando o grupo e foi procurar pela Olivia, decidindo ensiná-la a lutar. Ela tinha o mesmo talento da sua mãe, e embora ele não tivesse se sentindo capacitado para ensiná-la algo além disso, com o passar do tempo ela se parecia cada vez mais com sua mãe, e ao mesmo tempo Olivia passou a vê-lo como figura paterna. E quando um dia ela quase o chamou de pai, ela envergonhada saiu correndo, mas isso deixou Merea profundamente impactado. Ele se aterrorizava com a forma como ela falava. Ela tinha o rosto, os olhos da sua mãe, a mulher que ele mesmo matou. E quanto mais ela o admirava, mais sombrias se tornavam as suas dúvidas que o assombravam. Ele começou a ver a mãe da Olivia, que lhe dizia que ela não pediu para morrer, e que além disso ele havia roubado a sua filha. Então ele passou a se questionar se ela realmente queria morrer como uma guerreira, ou se pretendia voltar para casa com sua filha, não importando a sua aparência. E no final ele descobriu o Éden, e então decidiu abandonar tudo para conseguir um desejo. Alec pergunta se o desejo dele era recuperar a mãe da Olivia, mas Merea apenas responde que ele fez tudo pelo bem dela para conseguir virar a página. Ele avisa os jovens que a conversa acabou e que é melhor acabarem com sua vida logo. Ele pede para Olivia que cumpra sua vingança, ordenando que recupere tudo que ele lhe tirou. Mas nesse momento, Marbel e Logue se juntam ao grupo, e Marbel salta para abraçá-la, e depois de aliviar um pouco o clima, Olivia avisa ao seu ex-mestre que não tem interesse em colocar mais lenha na fogueira. O companheiro deles do Grêmio das Sombras já tá sob custódia, e agora é a hora dele acompanhá-las para ser julgado lá na superfície. Surpreso, ele diz que as feridas do passado vão devorá-la e acabarão por destruí-la, mas ela responde que já aprendeu a enfrentá-las. Isso surpreende Merea, que se lembra de tê-la ensinado que conhecer a solidão a tornaria mais forte. E ao olhar para Olivia, ele diz que ela se tornou muito mais forte, e ela começa a chorar e se despede, chamando ele de pai. Nesse momento, o mestre da guilda se reúne com o grupo e repreende Merea por todo o desastre que causou, comentando que se ele quisesse se autodestruir, é melhor que tivesse feito isso sozinho, sem envolver a Olivia em seus problemas. Merea apenas pede para que ele faça o seu trabalho, e o mestre da guilda pede para um enterrador que cuide do Merea. Ele se prepara para usar o seu caixão, mas antes de ser sugado por ele, Merea se dirige ao Alec e pergunta o que ele fará quando descobrir a verdade sobre a morte da sua mãe. É então que o enterrador usa o seu caixão e ele começa a ser sugado pelas almas. O Ornest pergunta ao Alec se ele conhecia o mestre da espada, mas o Alec responde que não, mas parecia que ele conhecia sua mãe. O mestre da guilda se despede deles, falando a Olivia que espera que a mão dela dê cãibra de tanto pedir desculpas quando voltarem. Marbel dá um tapa nas costas dele, ou melhor, quase o mata com um tapa, enquanto Crassia a cura novamente, pela milionésima vez. Olivia comenta que
sente um pouco de rancor na cura, e Crassia responde que é ótimo ela ter percebido, mas a Olivia culpa porque pela forma como Alec luta dá pra sentir que mesmo que ele faça alguma loucura e acabe despedaçado, ela estará lá pra curá-lo. Ele luta sem se conter, porque sabe que Crassia vai ajudá-lo, e lembrar dessa sensação de calor faz com que ela se sinta segura, e Crassia fica bem corada, e Crassia começa a enforcá-la e põe a culpa nela. Logue ao ver isso se anima, mas Olivia pergunta se ele não tá bravo com ela, já que por causa dela ela colocou o grupo dele inteiro em perigo, mas ele responde que não tá nem um pouco bravo, porque ele foi quem formou aquele grupo, e ele fez isso pra pessoas como ela, que não compartilham o mesmo objetivo, motivações, nem nada do tipo. No entanto, quando a viu caída no chão coberta de sangue, ela ficou extremamente furiosa pela primeira vez em muito tempo, e poderia ter sido ele quem teria caído diante do mestre da guilda. Por isso, ela deve agradecer muito ao Alec por ter intervido. Ele apertam as mãos, e nesse exato momento, Mar-Bell aproveita a oportunidade e se encosta nelas, mas a Yorha não tá disposta a aceitar que tirem o seu xodó dela, então a Crassia pergunta a eles o que eles farão com o núcleo da masmorra. O Ornest menciona que deveriam ficar com ele, no entanto a Yorha comenta que deveriam entregá-lo ao grupo Nameless, já que eles passaram anos trabalhando para superar esse labirinto. Além do mais, o chefe do Andar 72 foi morto pelo Mestre da Espada, então faz bastante sentido. O Luark concorda, embora quando pegue o núcleo, mencione que foram eles que derrotaram o Mestre da Espada, e por isso eles têm direito de ficar com o núcleo. Além disso, se quiserem ser mais fortes, precisarão de um núcleo, e por isso ele os entrega. Quando a Yorha o segura, ele começa a brilhar, e em um instante ela cai desmaiada. E agora, em uma visão psicodélica, uma voz a chama de rastreadora, e pergunta qual desejo ela quer. Ela pode comer o fruto dourado ou entrar no Éden, e a voz avisa que ela deve seguir os passos para reunir os núcleos para se dirigir ao Éden. Enquanto isso, ele estará esperando a chegada dos heróis, e algum tempo depois a Yorha desperta já na guilda. Ao ver o Alec, menciona que ele sempre se esforça demais, e depois de ver os seus suculentos lábios, ela tenta roubar um beijo dele, mas nesse momento ela é interrompida pelo Ornest, que entra no quarto, comentando que eles foram um peso morto, e ele teve que carregá-los até aquele local. Ele pergunta a Crassia se não é assim, e ela por trás menciona que ele tem razão, e a Yorha entra em pânico ao perceber que a Crassia sempre esteve observando tudo. Por conta do seu grito, Alec acabou despertando, e um pouco mais tarde ela conta a eles que sonhou com o Éden, e pede a Crassia que lhe mostre o núcleo, já que ela quer verificar ele mais uma vez. Embora ao pegá-lo dessa vez nada acontece, e Alec comenta que segundo Merea, o Grêmio das Sombras estava procurando pela rastreadora, e por isso eles devem protegê-la. Embora a Yorha o deixe saber que ela quer reunir os núcleos das masmorras para alcançar o Éden, já que o Grêmio das Sombras sabe algo que ela desconhece. Ultimamente muitas coisas têm acontecido com ela que ela não consegue compreender, e por isso ela não pode simplesmente ignorar. O Ornest se empolga, avisando que é assim que se fala, afinal de contas ela é a líder deles, e por isso eles se encarregarão de enfrentar o Grêmio das Sombras e encontrar o restante dos núcleos. Todos ficam muito empolgados, embora o Alec lamente estragar o clima, já que ele tem mais notícias para eles. Agora em outra cena, vemos a Olivia descobrindo que o Alec não pode usar magia, devido ao efeito rebote do quebrador de limites. Provavelmente vai ser algo temporário, e por isso, agora, ele espera que ela possa ajudá-lo a treinar. A Olivia responde que não tem problema, ela vai ajudar. E embora pergunte por que ele não treina com o Ornest, ele revela que quer lutar com mais pessoas diferentes, já que lhe falta experiência. A Olivia pergunta se ele faz isso para enfrentar o Grêmio das Sombras, e ele a deixa saber que eles querem ficar com os núcleos e com a Yorha, e por isso eles poderiam ser atacados a qualquer momento, não apenas dentro da masmorra, mas fora dela também. A Olivia pergunta pra Yorha se ela tem algum irmão ou irmã. No entanto, a Yorha não sabe, porque sua situação familiar é um pouco complicada. A Olivia revela que quando estava em busca do seu mestre, descobriu mais sobre o Grêmio das Sombras. Naquele momento, ela ouviu o nome Guran Eisen. Esse é o mesmo sobrenome dela, e certamente ele deve ter algo a ver com o sequestro dela. Por isso, se souber algo sobre ele, ela deveria seguir essa pista, e a Yorha agradece, enquanto Alec menciona que lhe falta mais experiência para lutar contra pessoas. O Grêmio das Sombras já deixou isso bem claro para ele, e por isso ele precisa ficar mais forte para protegê-la. A Yorha cora, e a gente fica na torcida para eles terminarem juntos, mas isso aqui ainda vai enrolar por mais 30.000 capítulos. Algum tempo depois, na Guilda dos Aventureiros, a recepcionista avisa que se quiserem enfrentar mais pessoas, tem um evento especial. A Olivia recomenda que o Alec aproveite bastante, e algum tempo depois os jovens pegam a carruagem para Red Road. Esse é o lugar que a cada 3 anos é celebrado o Festival da Noite das Chamas, um torneio nacional de artes marciais. Segundo uma fonte muito confiável, o prêmio daquele ano é um núcleo de masmorra. E assim o tempo passa, e finalmente as garotas chegam a Red Road. O Alex se pergunta o que é que aquele lugar vai reservar para eles, e se lembra de todas as aventuras desde que conheceu seus amigos, e do momento em que o grupo
grupo foi formado, quando Alec e Crassia deixam claro que a líder seria Yorha, embora o Ornest tenha ficado encarregado de dar um nome ao grupo, e todos ficam encantados com ele. E agora, novamente no presente, os garotos realizam seu ritual de sempre, se preparando rumo a uma nova aventura. E é assim que o nosso anime chega ao fim. Esse anime aqui é bem ruinzinho, mas eu espero que o resumo tenha ficado bom pra vocês, eu tentei dar o meu melhor aqui. É isso, não esquece de comentar aí embaixo, você preferia ser um espadachim ou um mago? Ou os dois? Comenta aí pra eu saber. Se eu fosse escolher, provavelmente eu seria um espadachim pique o Guts, com um espadão. Enfim, vou indo nessa, fiquem com Deus, valeu, falou e até o próximo vídeo.